Ô, Felipe, primeiramente, eu gostaria de agradecer você estar batendo esse papo aqui com o Projeto Empreender Mais, tá? Esse projeto tem o intuito de ajudar pessoas que querem começar o seu negócio, né? E por algum motivo ainda não começou, tem esse sonho, mas ainda está travado nesse ponto, às vezes, do medo, não sabe como começar, dar o primeiro passo. O intuito desse bate-papo aqui é a gente despertar essas pessoas, dar esse Certo, primeiro certo. passo, motivar, inspirar, contando a sua história. Eu tenho certeza que a sua história vai inspirar muitas pessoas aí, tá certo? Bacana, Gratidão, viu? bacana. O Henrique, eu que agradeço aí pelo apoio também também para a gente é divulgação também, né? Sim, sim. E sempre é bom estar contando um pouquinho da nossa história e ajudando, né? Mais pessoas aí. É Legal. muito bacana. Realmente eu vendo um livro aí atrás de você que eu já li É, e eu gosto de ler assim, e um livro que foi bem bacana foi esse Ponto de Inflexão, do né? Flávio Augusto, né? E exatamente. E é exatamente, acho que isso, né? Que a gente vai conversar um pouco aí sobre esse ponto de inflexão, essa indecisão, né? Esse começo, essa dificuldade, o enfrentar os seus medos para começar a empreender, né? Legal, Felipe, bacana. Que bom que você já leu esse livro aí. Deve ter o Já, Flávio Augusto também como mentor também nos negócios, né? com Que bacana, certeza. Eu já li esse e tem os outros três dele também. que legal. Agora, não vou Geração de lembrar valor, o né? nome. Tá? Geração de Valor, um, dois e três, exato. Legal, bacana. Mas antes de começar, gostaria que você se apresentasse. Quem que é o Felipe Bolderini, né? Bolderini, isso. Então, meu nome é Felipe Bolderini, empreendo hoje com queijos em Pindamonhangaba, tenho 33 anos. Deixa eu chamar uma pessoa muito especial só para falar um oi aqui para vocês. Tá É, certo. minha esposa, Thalita, Olá, Thalita, prazer. sempre tem que ter uma pessoa também destemida ao lado, né? Então, Sem faz super dúvida. parte disso tudo. Então, sou casado, tenho dois filhos, comecei trabalhando CLT, trabalhei 12 anos aí em fábrica, quando em 2018 eu fiz essa virada, né? Saí do emprego, né, que eu tinha na época e fui empreender. Resolvi abandonar, né? Não digo abandonar, mas mudar essa chave, realmente deixar para trás o que eu já tinha feito até aquela época, né? Uhum, E começar algo tudo do zero, do novo, né? legal. Então você trabalhou 12 anos no formato de CLT, em fábrica. 12 anos CLT, exatamente. E trabalhava com o quê, Felipe? Trabalhava com manutenção mecânica, tem nada a ver com Manutenção QI. mecânica. E, e aí foram 12 anos assim, de CLT, né? Então, por último, eu estava rodando um pouco, trabalhei 3 anos no Ceará, trabalhei o último ano que eu estava trabalhando em Goiás. Nossa. Uhum. E aí depois eu vim para cá. Eu vim para o sítio da família, né? O sítio que já tem há muito tempo, né? Mas aí resolvi Uhum. vir para dar continuidade nas atividades da família aqui. Ah, entendi. Então, você começou o negócio seu aí da queijaria em 2018. 2018, exato. 2018. Vai fazer 5 anos já, então, que já tá nessa Vai vida. fazer 5 anos. 5 anos. 5 anos, exato. Uhum. Isso aí. E, Felipe, qual que foi a motivação, assim, para virar essa chave? Sair do emprego formal e virar empreendedor? Bacana. Acho que primeiro vou tentar introduzir um pouco aí, somente ao tema que você levantou, que eu achei super bacana. E dizer assim, que assim como talvez alguns que vão assistir essa live, eu vim de uma família que é toda CLT, né, são empregados formais. Uhum. E o que acontece? Eu acho que todo formato de sociedade, assim, ela ensina a formar pessoas profissionais, né? Mas ela parece que não desperta esse empreendedorismo de cada pessoa, né? A gente estuda e vai crescendo e o que você vê, né? A gente aprende muito, não só pelo estudo, mas você aprende pelo aquele dia a dia, né? Você vê o seu pai, a sua mãe, você vê seus tios, você vê seus primos, você vê aquela sociedade toda ao seu redor fazendo uma coisa e você vai meio que por intuição ali fazendo o mesmo, né? O mesmo. Então, é muito natural que você siga esse espaço das pessoas que estão próximas ao seu ciclo ali, né? Uhum.
Então, eu estudei quando eu fiz o meu ensino médio. Quando eu fiz o meu ensino médio, eu fiz junto com um curso técnico, que é um curso técnico de mecatrônica. E aí, dali no próprio ensino médio, né? Você vai estudar com o quê? Com pessoas que normalmente são filhos de metalúrgicos, filhos de pessoas que trabalham normalmente na indústria, né? Uhum, E aí você vai vendo que esse é o que é, né? Como que é, o que eu tenho que fazer, né? uhum, Ah, eu tenho que estudar, eu tenho que ter uma formação, tenho que começar a trabalhar, então vou arrumar um emprego, e aí eu estudo mais para poder ter um cargo melhor, vou trabalhando, vou tendo experiência, vou estudando mais. Então você entra nessa linha muito lógica, assim, né? Foi isso que aconteceu comigo, né? uhum, Terminei meu ensino médio, depois eu fiz um outro curso técnico também, mas quando eu terminei o ensino médio eu já comecei a trabalhar em fábrica, com 17 anos. Eu entrei no meu primeiro estágio, depois eu fui efetivado e assim comecei. Em Pinda mesmo? Em Pinda mesmo. Eu comecei meu primeiro estágio, na verdade, foi em Taubaté. Uhum, Meu primeiro estágio foi na Alstom, uhum, Taubaté. Depois, era só realmente uma carga de estágio, aí depois eu fui para... Era a mesma empresa, que na verdade era uma terceirizada, mas trabalhava na Embraer em São José dos Campos. Aí eu fui para uhum. lá, fiquei lá por mais um ano, aproximadamente, e depois apareceu a oportunidade em Pindamonhangaba, na Gerdau. Sim. Na época era Vilares, né? Uhum, Já faz bastante tempo já é Gerdau, mas na época quando eu entrei era Vilares. uhum, E lá eu fiquei, foi o maior período assim, que eu fiquei numa empresa, foram 8 anos. uhum, Né? Eu comecei lá como mecânico e assim, eu tive um bom desenvolvimento. Isso que é bacana dizer, que não é porque de repente você não tá bem como CLT que você vai procurar empreender, né? Eu me dava bem. Eu uhum. comecei como mecânico, lá aí você tem as classificações, né? Mecânico 3, mecânico 2, mecânico 1, sei lá. Aí depois foi técnico de inspeção, técnico de planejamento. Técnico de planejamento era o máximo que eu conseguiria chegar com o estudo que eu tinha na época, Sim. ali que era exigido pela empresa, né? Mas ali eu sempre fui muito observador, tá? Então, assim, observador em tudo mesmo, né? E observando como que as coisas vão acontecendo, né? Eu nunca fui Zeca Pagodinho, não, né? Nunca deixei a vida me levar, não. Eu sempre observei para que rumo que eu estava indo, né? E aí os próximos passos, meu, né? Seria a parte de liderança, Uhum, né? Mas assim, a parte de liderança dentro da empresa, né? uhum, E eu via muito, assim, eu não me interessava muito por aquilo, sabe? É, não achava muito bacana, eu gostava muito da área técnica, mas não me interessava muito pela área de gestão. Mas, quando foi em 2014, eu tive uma oportunidade que foi no Ceará. E aí era na área de liderança. uhum. Era na área de liderança, e lá eles não exigiam formação, né? Formação superior, né? Superior? E aí eu aceitei o desafio. Eu acho que foi muito bom, assim. Acho que são etapas que a gente precisa passar para a gente ter algumas reflexões, né? Uhum, Eu fui para lá, aí já estava casado, ainda não tinha meus filhos, mas fui para lá para o Ceará. Fui na área de gestão. E assim, me adaptei bem na área de gestão. uhum, Não era, o problema não era a parte de liderança, fazer gestão, essa não era o meu problema, assim, né? Eu tive também treinamentos, então isso me ajudou bastante, tive bastante uhum. treinamento sobre essa parte de gestão. Mas eu não estava ali algo já estava me falando que eu não estava, algo já deveria mudar ali. Meus próximos passos não estavam me inspirando mais, né? Uhum. Meu próximo passo seria ser lá por hierarquia, né? Seria ser coordenador, depois gerente, e tal. E falei, não é Não é isso, isso. isso não é isso, né? E aí eu comecei a ver que pessoas, né, que vamos dizer assim, que estavam um passo à minha frente, eram pessoas que viajavam bastante, sempre estavam para um lado, para o outro. Os filhos tinha dificuldade com os filhos, porque os filhos começavam numa escola, daqui a pouco tinha que mudar, mudava de estado, mudava de país, né? Tenho muitos amigos aí que mudaram de país também. Uhum. E esse eram meus próximos passos, né? Entendi. Se eu continuasse nessa linha, era isso que ia acontecer, era essa gestão mais corporativa, essa coisa. Mas aquilo realmente
me fazendo brilhar os olhos, sabe? Não, Uhum. não é isso que eu quero, não é isso, né? Isso chegou até a me travar a questão do meu desenvolvimento de procurar mais estudos, porque eu sabia que tinha vários comentários do tipo, ah, nossa, não, faz lá a sua inscrição que a gente consegue alguma coisa e tal. Eu falei, mano, eu não falava, né? Falei, mano, aí que eu não vou fazer a inscrição mesmo, porque eu não quero, né? Uhum. E então, mas foi um momento bastante importante. Eu fui para um local onde eu tive bastante dificuldade de adaptação. Eu fui para o Ceará, a gente lá é um lugar que tem um IDH muito baixo, Uhum. então tem assim, uma diferença social muito grande. Não é muito fácil assim para quem aqui a gente quando você olha de fora é diferente, né? Eu fui criado aqui na região de Pinda, Taubaté, e aqui é uma região, se você olhar o IDH das cidades, são as melhores do país, né? Uhum. As cidades aqui estão entre as 50 melhores do país. E aí, quando eu fui para lá, né, encontrei os IDH de 0,5, 0,6, alguma coisa nessa casa, aí que eu vi o quão diferente é, né? Uhum. E aí tive um grande impacto. E aí já me despertou a vontade de voltar, né? Tenho que voltar. Mas voltar para fazer o quê, né? E então assim foi um momento de muita reflexão para mim esses 3 anos, né? Eu estava bem empregado, eu estava numa boa empresa, Uhum. tá? Mas assim, a minha família não estava bem ali, né? Minha esposa não estava bem. Quando foi em 2016 nasceu meu filho e o filho também dá uma mudada na cabeça da gente, né? Porque aí a gente começa a pensar muito na questão do futuro né, daquela criança, daquele filho. E ali não era um lugar que eu queria criar meus filhos. Entendi. Eu falei, então eu tenho que mudar, né? Eu tenho que mudar isso. E aí que eu comecei a pensar um pouco na parte de empreendedorismo. Foi aí que eu comecei a pensar realmente. Aí foi aí que parece que mudou a forma de eu fazer, mas e se eu empreender? Né? Uhum. Minha família tem um sítio, mas assim, era um sítio que meu pai tirava leite, até hoje é meu pai que tira o leite, mas não era um negócio da família, tá, Henrique? Isso que é interessante dizer. O meu pai trabalhava em fábrica também, se aposentou em fábrica. Aham. Ele tinha um sítio quase como uma coisa de hobby. Então não Entendi. era um negócio, tá? Totalmente Uhum. diferente. Então quando eu fui para voltar, tomar essa decisão de voltar e realmente ser um negócio, ser dali que se tira o sustento, é uma decisão bastante difícil de se fazer, Uhum. né? Mas aquilo estava realmente despertando um desejo em mim de empreender, né? Uhum. E eu comecei a olhar essa coisa do empreender com outros olhos. E assim como muito empreendedor aí do Brasil acaba, você começa a buscar, né? Hoje a gente tem uma internet um grande conteúdo, né? Conteúdos bons e pessoas que possam ser inspiradoras, né? Uhum. E aí foi aonde um deles aí que é o Flávio, né? Flávio Silva, Uhum. tem vários livros, tem canais dele, e eu comecei a seguir ele. E aí veio muitos outros também, que são inspiradores aí, né? Legal. Então eu vejo muito o Rick, lá o Rick Chess, que era o da água na Certo. praia, né? Uhum. Tem esqueci agora o nome do outro rapaz, que ele tem um desmanche de caminhão hoje, Rufino. Geraldo e Rufino. Adolfino, Uhum. exatamente. São essas pessoas que a gente começa a escutar e a gente começa a se inspirar nessas pessoas. E ler, né? Uhum. Então é assim, entrando já mais no assunto profundamente, assim, eu acho que um dos primeiros passos, você tem medo, né? O medo, ele é uma ferramenta do nosso, né, do nosso consciente, do nosso corpo, que é exatamente para se proteger contra alguma dificuldade. Então é natural que a gente tenha medo, mas como é que a gente Uhum. combate esse medo, né? A gente combate esse medo estudando, né? Se informando Uhum. cada vez mais, buscando informação. E aí eu comecei a fazer isso, eu comecei a me inspirar nessas pessoas, comecei a buscar mais informação, e aí fui atrás de Sebrae, comecei porque eu tinha que primeiro, eu não podia fazer assim, vamos dizer, uma loucura, né? Acaba sendo um pouco, né? Mas assim, uma loucura do dia para a noite, não, vou fechar as contas aqui, pode mandar embora e eu vou empreender. Não é assim, né? A Sim, gente sim. tem conta para pagar, e nessa época eu já estava com filho, então, ou seja, a gente já depende Uhum. de pessoas financeiramente da gente, então eu fui me preparar financeiramente, então eu fiz uma poupança, porque eu sabia que no mínimo o primeiro ano ali ia ser muito difícil, então eu me Perfeito. preparei financeiramente, tanto para ter uma reserva pessoal, quanto para mim conseguir construir a minha primeira estrutura para produzir os queijos, né? Então eu precisava de uma estrutura mínima.
alguns equipamentos, então fui comprando os equipamentos, demorou, por isso que assim, da onde eu decidi que ia empreender até começar, foram 3 anos. 3 anos. Foram 3 anos. Então foram 3 anos Uhum. juntando ali um dinheiro, estudando tecnicamente a área que eu ia fazer, que era o queijo, mas Uhum. também a parte de gestão do negócio, né? Então a gestão Sim. financeira do negócio. E foi, dessa forma foram 3 anos aí. Então foi 3 anos até meio angustiantes, assim, né? Você fica naquela Imagino. ansiedade também de querer Uhum. mudar, mas aí com isso você vai combatendo aquele medo, né? A partir Sim, do momento sim. que você, não, se eu sair hoje, eu tenho um dinheiro que vai me sustentar por um tempo. Eu Uhum. tenho conhecimento técnico do que eu vou fazer. Eu já fiz meus primeiros testes, eu fazia em casa, né? Então, já tenho Uhum. meus primeiros testes, o produto que eu me proponho a fazer, eu sei fazer. E aí você começa a falar, bom, então, aí o medo começa a diminuir, né? Sim. Ele sempre está presente ali, o momento realmente de mudar a chave ali assim é uma coisa que realmente dá medo, mas aí você já venceu isso, né? Você já está preparado para essa mudança. Eu acho Uhum. que é isso, é uma das Legal, motivos. Felipe, legal. Nossa, eu me identifico muito com a sua história, porque eu segui, na verdade, quase a mesma linha, né? Uhum. Começando com o curso técnico, fui técnico mecânico, trabalhei em indústria também, e fui coordenador de engenharia de produção. E nesse meio tempo aí vem o despertar também, né, do empreendedorismo. Justamente por essa visão que você teve, né? Porque às vezes quando você começa a visualizar aquele cargo que vai ser, vamos supor, a sequência da sua vida ali na empresa, você fala assim, nossa, eu não quero ter essa vida, não. É isso aí. Essa vida eu não quero. Pode ser que em salário, em valores, legal Uhum. tudo. Mas a vida que aquela pessoa tem, eu não vou querer. Eu não vou Sei. querer. E você começa a visualizar outras coisas, né? E você É, começa a entender, nossa, esse caminho aqui, acho que eu não quero trilhar, não. é, Isso tem a ver com um exato. pouco de perfil, né? Você falou que você é uma pessoa questionadora, e uma das mentalidades empreendedora é mesmo você ser questionador de tudo que está É, acontecendo, né? Eu me exato. identifico muito, porque eu também sou muito questionador de tudo que acontece, eu coloco um será, sabe? Será uma Uhum. interpretação? E o empreendedor é assim, aí você vai É, vendo, né? E depois eu fui identificando essa história também que é, essa situação de estar dentro da empresa, às vezes, né, da questão familiar ali, não estar desenvolvendo como que você queria estar desenvolvendo, foi motivando, né? isso, isso. E você passou um aprendizado muito bom aqui pra gente, do Empreender a Mais, para as pessoas que estão ouvindo, que querem empreender, esses fatores que você falou antes de começar o negócio, né? Porque você questionou e ali veio, né, aquela virada de chave, ó, talvez eu quero seguir um outro caminho e tô vendo o empreendedorismo aqui. Mas toda a sua linha, assim, antes, toda a sua formação não foi para isso, mas você questionou, né? Exato. Mas aí foi estudando, foi entendendo, foi buscando inspiração, principalmente aqui com o Flávio Augusto aqui, com os caras É. que deram certo, né? Uhum. E foi desenvolvendo e começou, foi testando antes. Isso que é o que eu falo para as pessoas aqui, todos os empreendedores que eu converso e que estão querendo empreender, é justamente isso. Fazer um planejamento, fazer uma renda de segurança, né? Começar antes, se possível, começar ainda estando trabalhando para uma outra pessoa, que te dá mais segurança para errar, para testar, né? Isso você, nossa, deu um aprendizado muito grande aqui pra gente, né? Mas me conta um pouquinho, assim, desse comecinho, assim, e principalmente do ponto que você falou assim, não, nesse momento eu tô pronto para sair e começar o Uhum. meu negócio. O que que você já tinha ali? Com quem que você começou sozinho? E o principal que eu acredito, assim, eu vi que você já tinha conhecimento técnico, tinha já a oportunidade de trabalhar com a fazenda, já ali da sua família, mas e vender, como que era? Como que foi esse começo aí? A vendas é um desafio, né? A vendas é o principal fator do negócio. Não tem como, não existe negócio se não Não existir vende, né? vendas. Então, vendas, assim, realmente o ponto fundamental. É claro, você tem que ter um negócio assim. Eu acho que todo mundo pensa num produto bom, né? Uhum. Eu acho que é fácil você pensar num produto bom, né? Então, você se propõe a fazer aquilo ali, você quer dar o seu melhor, você quer fazer um produto bom. Mas não adianta ser um produto bom se ele não tiver mercado, ou se o mercado, de repente, não estiver pronto para receber aquele produto seu também. Às vezes você tem um negócio muito inovador, mas ali não tem mercado pronto para aquilo também. É... Desculpa, eu saí um pouco da sua linha de Ali raciocínio. Você falou sobre. do comecinho, quando você virou a chave, Ah, né? Na hora que você, você virou a chave um pouco antes, 3 anos antes, né? De começar. E aí você veio aham. fazendo o planejamento certinho, como deve ser. Mas no momento que você realmente pediu conta,
Pediu tá? demissão e começou os primeiros dias ali, começou sozinho, como que foi? E Assim, também perguntei da vendas nesse ponto aí. tá. Quando eu vim para cá, eu estava em Goiás, né? Então eu vim e trouxe mudança. Uhum. E aconteceu uma coisa muito inesperada, né? Que foi a greve dos caminhoneiros. Eu comecei exatamente na greve dos caminhoneiros, Nossa, que foi em 2018. meu Deus. Eu cheguei e assim, meu pai, ele já tirava o leite, então ele já tinha o leite. E quando você tira o leite, você tem um tanquinho que refrigera o leite. E o Uhum. caminhão normalmente passa um dia sim, um dia não, né? Então você tem que ter um tanquinho para ter um volume ali de produção para 2 dias. Só que o que Certo. aconteceu? Essa greve dos caminhoneiros, ela ficou uma semana, né? Então, Uhum. quando eu cheguei, logo foi nos primeiros dias que eu cheguei aqui, os equipamentos que eu tinha comprado já estavam aqui, mas não tinha nada montado ainda, minha estrutura não estava montada, estava tudo meio bagunçado. E eu cheguei exatamente para quê? Para não falar, sei lá, primeiro, a ideia seria uns 15 dias aí, no mínimo uma semana, tá montando os equipamentos, né? Montar os equipamentos. Uhum. E aí, quando eu cheguei, já deu a crédito caminhoneiro, minha mudança já ficou no caminho. Ah, a mudança Então, ficou no caminho? ficou no caminho. Então, assim, eu tinha Aham. só mala de roupa igual viajante, né? Aham. E E aí chegou, os equipamentos estavam aqui, aí deu o primeiro dia de greve, deu o segundo dia de greve, o terceiro dia ainda tinha espaço no tanquinho de refrigeração, chegou no quarto dia já não tinha espaço mais. Uhum. Aí, aí o pai falou assim, ó, você veio fazer queijo, agora você vai ter que fazer uma hora para outra, né? Só que Uhum. assim, não tinha, na minha mudança tava meus livros, as coisas que eu tinha estudado também, Aham. então não tinha nada, só tinha o que estava na cabeça, e, E aí tive que fazer esse primeiro lote desse jeito, foi no susto, né? Montando do jeito que deu, os equipamentos do jeito que deu, então foi realmente assim no Na tranco necessidade mesmo. que começou o negócio, por Aham. conta dessa greve dos caminhoneiros. E você veio de lá já, então, já pediu conta lá mesmo e já veio pra Pinda para É, começar o seu negócio. isso, exatamente. Porque eu sabia que eu não podia ficar muito tempo parado, né? Não tem Eu parado. não tenho eu tinha uma renda para ficar por um ano, eu me planejei para isso, mas eu não, cada dia que eu ficasse sem isso, Ia ficava diminuindo mais difícil, o. né? Ah, uhum. E a ideia do queijo já estava firme já para começar com queijo mesmo. Isso era, começar com queijo mesmo. Uhum. É, mas aí vem as dificuldades, né? Assim, o empreendedor ele tem que estar muito disposto mesmo para começar, porque os desafios são grandes, viu? Uhum. A gente começou a fazer os queijos, mas uma coisa que eu não tive como estudar, que eu não conhecia, é o mercado. Eu não conhecia muito como que funcionava até as próprias negociações, as coisas mais, né? Uma coisa que hoje em dia flui para mim normalmente, eu não conhecia. Uhum. O próprio Flávio Augusto, ele comenta que o ideal seria você empreender no ramo que você já trabalha, Uhum. porque você já sabe todos ali, todas as áreas que envolvem aquele negócio, você já conhece pelo menos um pouco, por mais que você atua realmente numa empresa, numa área específica, você já conhece o todo ali. Uhum. E eu, como queijo, não tinha nada a ver com o que eu trabalhava. Então, eu tive que começar todas as áreas do zero, né? Uhum. E aí o mercado eu não conhecia. E aí eu fiz o queijo, beleza, o queijo tá feito, o queijo tá bom, o queijo tá legal, tá, e como é que vende? Como é que vende, Bom, né? como é que vende? Bem, peguei da forma mais simples que eu achei que era, né? Peguei, coloquei os queijos dentro do carro e fui oferecer, né? Uhum. E aí é a história do não, né? Às vezes você Uhum. recebe uma porrada de não, Uhum. muito não, e você é novo, ninguém te conhece, ninguém sabe, você não tem, né? Ninguém te conhece a sua marca, né? Você é um entrante ali no mercado. E aí, como entrante, você tem que já começar com aquele preço lá embaixo, porque senão ninguém me compra também, né? Aham. E aí, mas, enfim, tive vários não, mas consegui alguns sim e comecei a vender. Começa muito naquela coisa na família, então é normal de quem produz alguma coisa de alimento, começar a vender muito na família, né? Então vende pro tio, pro avô, pro amigo, Sim. né? Pros Aham. vizinhos, pra aquela coisa. E alguns comércios começaram a pegar. Mas eu comecei a enfrentar as dificuldades, né? Aí é dificuldade de notas, questões fiscais, né? A questão de nota, a questão do que o mercado está acostumado a consumir, e a gente veio com uma ideia muito diferente, que era a ideia realmente de queijos artesanais, de queijos, uma linha assim, bem artesanal mesmo, assim, bem sem conservantes, sabe? E apesar da ideia ser muito bem aceita, o queijo, ele tem suas diferenças, tem suas particularidades. E a gente começou a ter dificuldade na aceitação desse queijo, Ah, é? né? Uhum.
Porque o mercado tá o quê? O mercado tá acostumado a comer a mussarela, o queijo fiscal. E aí quando você vem com queijo maturado por 30 dias, mas o que que é isso, né? Ah, não, mas o queijo Entendi. tem um mofo na casca, que é uma coisa natural do queijo. Ah, mas o que Uhum. que é esse mofo? Esse queijo está estragado, tá? Uhum. Tem a Vem ver muita com questão cultura, né? é uma questão muito da cultura. E então você vai se adaptando, né? Não tem como você, claro que você tem alguns valores que para mim são não se mexe, né? Não se alteram, não se valores que seriam mais valores também pessoais, né? Aí já umas coisas de família, enfim, são valores como honestidade, valores de você preservar seu nome ali. Uhum. Mas tem algumas ideologias que a gente vai, às vezes, criando na nossa cabeça que, que é a cara da empresa, né? Você fala, não, Sim. qual que é a cara da empresa nossa? A cara da empresa nossa é essa, um queijo artesanal, feito em família, com leite, com vacas criadas a pasto, com bezerros criados ao pé, sem utilização de conservantes. Só que daí ele vai ter essa cara, e aí, vende? Se vender, Uhum. beleza. Se Entendi. não vender, e aí, você vai morrer abraçado na sua ideologia? Uhum. É. Entendi. E aí, às vezes, você precisa começar a mesclar as coisas. Você começa a entender qual que é a necessidade, que aí os clientes vão te dando esse feedback, né? E Sim. aí você vai entendendo qual que é a necessidade do seu cliente. Você não deixa de ter a forma de você enxergar, né, o negócio, mas você vai adaptando. Uhum. Não, ou então você vai ter que ter uma duas linhas. Então, não, eu vou ter que ter uma linha mais de ataque, uma linha De abertura de que o mercado, né? mercado é mercado de mercado, e aí você tem aquela linha sua que, que é o que você gosta de fazer, o que é, qual que é realmente a sua cara. Então Tem a você vai ver com aprendendo, você propósito, né? vai tomando, tem que ver com propósito, exatamente. Legal. Que bacana. Então, no começo teve essa dificuldade, então, questão cultural do queijo, né? Que eu É, observo isso mesmo, né? Eu vejo vários mineiros falando que queijo não estraga, e a gente sempre teve a cultura que você mostrou ele meio mofadinho ali na é, casca, ali é pra gente já estava estragado, né? exatamente. Essa mudança de cultura te atrapalhou no começo e você teve que se adaptar ali no começo. Mas você já começou com um Uhum. propósito, né? A minha empresa, eu quero que entregue isso, que conta essa história, que entrega essa história. É bem legal. Eu É, acredito que a maioria das empresas deveria começar assim, né? Com um propósito primeiro, entendendo os valores que quer entregar ali para o mercado, né? Mas às vezes o mercado pode ser que não receba isso mesmo, né? Porque ainda mais questão cultural. E aí a adaptação de abertura de mercado, de colocar um pouco dos produtos que normalmente já vende, né? E essa foi você, uma. Pode falar, pode. é isso mesmo, você tem que, é, você vai encontrando nesse caminho pessoas que pensam da mesma forma, você vai encontrando no mercado, vai encontrando pessoas que aceitam já o queijo dessa forma, mas às vezes você não atinge o volume que você precisa, né? Uhum, Caiu a conexão. Voltou. Aí, por menor que seja a nossa produção, né? Aí já vem a parte contábil do negócio. Você precisa fazer ali um volume mínimo para conseguir vencer os seus custos fixos, né? uhum. Então, se você não conseguir esse volume, a conta não fecha, né? A conta não E a coisa fecha. vai virando uma bola de neve. Então, eu vejo que assim a gente tem que tomar um pouco de cuidado, sabe, Henrique? Uma experiência que eu tive nesses 5 anos, eu vi que tem muita empresa que tem toda uma ideologia legal, mas que basicamente eles são meio que subsidiados também. Subsidiados, eu digo, por eles mesmos, muitas vezes, sabe? Pessoas Entendi, que têm empresa, que na verdade, se você olhar a saúde financeira dela, ela não tá legal. É entendi. que ela gosta de fazer aquilo, ela faz aquilo por bastante tempo, se mantém por bastante tempo, mas na verdade ela tem outros negócios. Ela Uhum. tem outras coisas. E isso a gente tem que tomar cuidado para quem, no meu caso, que não tem, né, outras fontes, você tem que estar com a empresa sempre, ela tem que se manter, né? A conta tem que Sim. fechar. Então, é isso, a gente tem que saber, sabe, a gente tem que saber mesclar as coisas. Aquela palavra que você usou é adaptação, né? Adaptação, às vezes você imagina algo, né? E como você falou que você é uma pessoa também que já observa, né? Entende, essa é uma observação bem boa, assim, porque às vezes você começa com uma ideologia, uma filosofia, eu quero que a minha empresa segue esse caminho. E visualiza outras empresas também seguindo esse caminho. Mas você consegue
com a observação, fala assim: "Não, será que a saúde daquela empresa tá boa?" E começa a ver o seu negócio também. "Ah, se eu continuar assim, talvez não vai dar não, talvez eu vou desistir, talvez as coisas não vai fechar", e precisa se adequar ao mercado, né, Exato. É isso ao aí. mercado. E aí depois, com o tempo, fazendo toda esse trabalho de mudança de cultura, né, porque eu acredito que é um trabalho legal, É. né, de mostrar ali, vender seu propósito, né. Isso é o que a gente mais faz, assim, né? É realmente receber as pessoas aqui, a gente recebe as visitas, a gente tem todo um trabalho de explicar para as pessoas todo esse processo, explicar a questão do mofo, né? Que é uma coisa que é realmente assim, o que mais dá medo nas pessoas no primeiro momento, essa questão do mofo. Então a gente Uhum. explica toda essa questão, né? E então só que assim, a gente precisa realmente formar essa massa de pessoas que entendem do queijo artesanal, né? Uhum. E assim como eu, tenho um monte, associações, inclusive, que estão nessa jogada, né? Uhum. Mas a gente precisa entender que isso é uma coisa que demora tempo, né? Demanda muito tempo, né? As pessoas você não formam um grande grupo consumidor de queijo artesanais assim do dia para a noite. Então a gente Sim. precisa estar vivo nesses momentos todos, né? Então a gente tem Uhum. que conseguir fazer as duas coisas para se manter e sempre mostrando, na verdade, o que a gente mais gosta, o que a gente realmente mais se identifica, que é o queijo mais artesanal mesmo, que é com moldes naturais, como a gente gosta, mas a conta também tem que pagar no fim do mês. Então é Tá isso, certo. entendeu? Aham. E Porque também eu as comentei grandes. sobre a questão da venda. A venda, sem venda não existe negócio. Uhum. E como que foi essa parte de vendas aí, de começar a vender, virar vendedor do seu produto, como que foi? É, a gente precisa. Hoje eu estou muito mais falante do que antigamente. Então a Aham. gente precisa melhorar nossa comunicação, né? Então Uhum. você precisa ser o melhor comunicador. E você precisa apresentar o seu produto com todas as características boas que ele tem. Então, você você não tá inventando nada, né? Mas você tem que saber mostrar tudo o que tem de bom naquele produto. A questão do criar as necessidades também, né? Uhum. E a questão de venda também você estuda também. Então, também procurei conteúdos para melhorar também a questão das vendas, né? Como Uhum. vender bem e vender melhor, né? Não é só vender mais, né? Tem gente que acha que é só preço, né? E é Uhum. impressionante como que não é só preço. Hoje eu vejo isso muito, muito claro, né? Às vezes a gente faz alguma adaptação de valor e a gente vê que não surge resultado. Então você vê que não é o Uhum. valor que é o problema, Sim, com né? certeza. Isso acontece muito. Então muitas vezes é uma questão de você adaptar o seu mercado, questão de tamanho. Muitas vezes você está tentando vender uma coisa muito grande, seu consumidor quer um queijo menor. Uhum. Muitas vezes ele quer uma comodidade de receber na casa dele e você só tem pontos fixos. Tem tantas outras coisas que não é preço que ele está querendo, né? Você tem que criar essas facilidades, né? Perfeito. E a pandemia, eu acho que a pandemia, ele mudou muito o perfil, Henrique. Eu vejo assim, que a pandemia mudou muito o perfil dos consumidores, tá? Uhum. Eu comecei antes da pandemia, né? É bacana que você tem as duas visões, né? O antes e o depois, né? Aham. E o antes da pandemia é o seguinte, antes da pandemia eu recebia muita mensagem do tipo, eu moro em São Paulo, onde que eu compro seu queijo? Era uma pergunta muito assim. Hoje em dia não, hoje é assim, eu moro aqui em São Paulo, na rua tal, no endereço tal, você manda o queijo para mim? Uhum. Olha que mudança. Entendeu? É totalmente diferente. É. Porque é uma coisa é a venda no ponto, você ter um ponto, uma loja física, né, que vai revender o seu queijo, e a outra coisa é você criar uma forma desse queijo chegar no consumidor final na casa dele. Aí vira distribuição, né? É, 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 e é uma dificuldade grande, porque quando você Eu trabalha imagino. com produto perecível, você tem que ter prazo, tem que ter embalagem, e aí você tem que ter parceiros, Uhum. né? A gente não consegue abraçar tudo. Que legal. Então é a hora que a gente começa a ter que ter parcerias que fazem essa parte final do negócio, porque são muitas áreas, né, Henrique? Você empreender, é, você tem que produzir o seu negócio, você tem a parte de venda, você tem
RH, você tem funcionário, você tem contabilidade, você tem parte fiscal, você tem, É né, tudo, né? reposição de insumos, de matéria-prima, enfim, são tantas áreas, né? Uhum. E às vezes você precisa de parceiros, porque não tem como, né? Você não consegue fazer tudo. Então, você precisa, e às vezes não são funcionários, eles são parcerias, né? Alguns serviços contratados, às vezes. Então, Uhum. essa logística hoje é uma coisa que, que é bem difícil para a gente. É um do gargalo do negócio, a questão logística. A sorte que vem aparecendo algumas empresas, tudo, né? Toda a necessidade, né? Uhum. É esse, né? Dá uma caidinha aí. Tranquilo. Voltou. Voltou aí. Beleza. Então, tava falando sobre essa mudança, né, do perfil do consumidor, né, Aham. que não quer mais ter esse trabalho de sair de casa e então você precisa criar meios para que esse produto chegue. O Chega. consumidor não sumiu, o consumidor está lá. Tá lá. Só que ele não quer mais sair da casa dele. Também você pega uma cidade de São Paulo, ele não quer pegar trânsito, pegar um carro, vai lá comprar um queijo. De repente está próximo da casa dele, mas ele tem todo esse trabalho, ele não quer, ele quer receber na casa dele, Uhum. né? É que hoje tem mais segurança dessa compra online, né? Hoje Exatamente, a pandemia acelerou esse processo muito, cultural, né? Porque no comecinho o pessoal tinha muito, muito, muito medo de fazer a compra online, né? De colocar ali o seu cartão, de colocar, fazer essa compra aí. Hoje em dia, depois da pandemia, mudou muito isso. E aí surge uma outra situação para você que é distribuir isso, né? Melhora exato, para um exato. lado, mas precisa adequar também o outro lado aqui, né? Isso mesmo. As lojas físicas, assim, hoje elas estão com bastante dificuldade. Então, Uhum. a loja física, eu acho que hoje elas, cada vez mais, elas estão se tornando assim, é como se fosse uma vitrine de uma loja virtual. Perfeito. Então, você vê muito isso. Hoje eu forneço para algumas lojas em São Paulo, que é exatamente isso. Ele tem a loja física está lá, né? Mas é basicamente para aquela pessoa que quer ver aquele produto, quer fazer uma degustação, é quase que um ponto para ele poder receber e despachar, né? Sim. Mas na verdade o grande comércio dele não acontece ali dentro daquela loja, É no online. acontece no online, né? E Legal. aí ele tem um ponto para chegar o motoboy para ele entregar o pacotinho para o motoboy entregar, né? Legal. É uma mudança grande. Uhum. Hoje em dia eu falo até para as pessoas que eu converso aqui, a sua empresa de alguma forma tem que estar no online, porque as Tem que estar. pessoas estão lá, estão aqui, estão no celular, estão no computador, a compra, né? Então precisa estar. Se não tiver, dificilmente vai prosperar o seu negócio, se ficar só no físico, né? É aquilo, É, né? Para quem quer continuar, dá para continuar com os dois modelos, né? Mas não sei, pelo menos o marketing, pelo menos a vendas tem que estar no, no online, né? Contando sua história, tá, explicando seu produto, seu serviço. Ô, Felipe, mas me fala um pouquinho agora do seu negócio, né? Qual que é o tá. propósito do seu negócio? Como que tá o seu negócio hoje? Aham, bacana. Se passaram 5 anos do começo, né? Eu acho que teve assim um amadurecimento, né? Nosso, meu, da minha esposa, como empreendedor. Uhum. Então a gente entende como que hoje funciona o mercado, como que funciona a venda, como que e a gente vai aprendendo a se adaptar a cada mudança, né? O mercado ele é muito móvel, não é uma coisa estática, né? Você faz aquele produto sempre daquele mesmo jeito, entrega daquele mesmo jeito e se passa 10 anos, não, né? Começa de um jeito, isso muda, você vai tendo que se adaptar, você vai tendo que criando produtos diferentes. Então eu acho que assim a gente amadureceu nesse sentido. Eu acho que é muito engraçado como que muda a chave da forma sua de pensar, né? Uhum. Como eu comentei lá no começo, a gente vive, ao nosso redor é tudo CLT, tudo são empregados, e depois que você começa a empreender, você vai, principalmente eu que estou mais, tô na rua mesmo, né? Uhum. Assim, sinceramente muito gratificante para mim, isso, eu gosto muito. Imagina. Parece que você está mais ali ativo. Eu converso isso muito com as pessoas, é interessante. E como eu vou para a rua hoje, parece que eu conheço muito mais gente do que eu conhecia antigamente. Mas, Sim. né? E aí você começa a conhecer, é o dono do mercadinho, o dono do açougue, é o comerciante, é o dono da barraquinha da feira, é o borracheiro. Sabe aquela coisa tudo realmente ali, de você parece que fazer parte disso tudo?
né? Sim, sim. E quando eu estava na fábrica, eu sentia que eu, assim, era uma pessoa que saía de casa, ia para a fábrica, só conhecia as pessoas da fábrica, conhecia as pessoas da família. Aí quando você se reúne, você se reuniu com as pessoas da fábrica e com as pessoas da família. Parece que você não Sim, sai desse ciclo, sabe? sim, sim. Então é muito gostoso, assim, Sei bem muito o que é isso, nossa. empreender, assim. É, Tem sensação de é um liberdade, né, desafio, Felipe? é, assim, essa sensação de liberdade é muito bacana a gente frisar sobre isso, porque eu acho que se engana muito quem acha que vai trabalhar menos. Porque, assim, eu Sim. trabalho muito Uhum. mais do que eu trabalhava em CLT. Mas, assim, é muito mais mesmo. Sim, sem dúvida. Só que é diferente. Eu estou aqui, por exemplo, com você fazendo uma live às 4 horas da tarde. Eu às 11 horas da manhã, fui buscar meu filho na escola. Eu almocei com a minha esposa, almocei com meus filhos. Às vezes eu estou ali no computador fazendo alguma atividade, meu filho está por ali. Então, assim, é uma coisa que o trabalho, hoje, ele mescla para mim muito com o convívio social. Então, Legal. assim, eu trabalho muito, mas eu tenho muito mais contato com a minha família do que eu tinha Antes. antigamente. Entendeu? Legal. A empresa em si, né? Falando na queijaria Bolderini. Hoje, nosso propósito é produzir queijos de forma artesanal, assim, tendo ali um respeito muito pelo meio ambiente, né? Pelo tudo que está ao nosso redor, pela vida mesmo, né? Pela vida feita aos animais. O consumidor quer muito isso também, né? Eu vejo Legal. que, pelo menos o nosso público, né? Nosso público tem essa percepção, sabe? Legal. Eu quero comer um queijo, mas quando eu estou comendo esse queijo, o que que eu estou, vamos dizer assim, favorecendo, né? Uhum. Qual mercado que eu estou favorecendo quando eu consumo aquele produto, né? Não é só um produto, não é só um queijo que é ali proteína, açúcar e gordura, não é isso. O que que tem ali? Ali tem uma família trabalhando, tem uma família que respeita os animais, que respeita os funcionários, que contratam os funcionários ao redor, que gosta de movimentar o mercado local, né? Legal. Então, a gente trabalha muito com o mercado local, a gente tenta, o máximo possível, colocar na produção insumos, ingredientes, ou de alguma forma unir aí os empreendedores da cidade. Legal. E as pessoas estão muito preocupadas com isso, né? Eu vejo que as pessoas estão entendendo mais o que está consumindo, né? Não só o que consome, mas o que está por trás daquele alimento. Legal. É isso. Bacana, bacana. E hoje, eu vi que sua esposa está com você, né? Você tem mais colaboradores? Como que funciona a operação aí? Hoje, no leite, tem uma administração diferente, que é meu pai, né? E meu pai também tem um funcionário. Mas aqui na queijaria trabalha eu, minha esposa, a minha irmã Uhum. e mais uma funcionária. Uhum. A gente tem uma funcionária aí que trabalha com a gente aí de segunda a sábado com a gente. Uhum. E hoje em dia, Felipe, continua fazendo ainda tudo ainda? Tá ainda na pegada de fazer tudo? Ou hoje está destinado para uma Cara, área? eu ainda faço muita coisa assim operacional, muita coisa. Ainda, eu falo ainda porque com o crescimento eu acho que é inevitável você começar a ter que delegar mais áreas, né? Sim, sem dúvida. Mas hoje eu ainda sou bastante operacional. Tem uma etapa do processo que sou eu que faço, Uhum. mais na parte da manhã. Mas assim, mas depois a minha área é a área das vendas Uhum. e a contabilidade, vamos dizer assim, de uma forma geral da empresa. Entendi. Uhum. A minha esposa, ela trabalha também no operacional, assim, já mais na produção mesmo ali do queijo, na hora de enformagem, porque assim, eu trabalho mais no começo, que é a captação do leite lá no curral, vindo e o começo do processo ali, que é a pasteurização. Então, é mais o comecinho do processo. Minha esposa já dá mais continuidade depois disso, né? Depois, nossos funcionários hoje, né, é mais para ajuda ali, lógico, na enfermagem, na produção também, mas assim, é muito uma parte de limpeza depois, que tem uma Uhum. parte grande, pesada dessa parte de limpeza, organização das maturações, porque os queijos ficam tudo maturando ali um mês, tem que virar todo dia, tem que lavar, escovar, todo esse trabalho o funcionário que faz. E minha esposa também me auxilia também nessa parte de gestão, de emissão de notas, ela que emite as notas.
A gente se divide, assim, mas a parte administrativa está toda com a gente. Uhum, E a gente também faz uma boa parte do operacional também hoje. entendi. É que, É, agora, pode, assim, a gente está vendo o quê, né? Que a gente precisa fazer um volume um pouco maior. Quando eu falo um volume um pouco maior, às vezes as pessoas podem achar, ah, nossa, vai virar indústria. uhum. É uma coisa assim, eu falar que eu produzo 100 litros por dia, passar a 300, enquanto a indústria produz 50 mil, sabe? Assim, Ah, não tem entendi. nada, entendeu? Aham, Precisa aumentar um pouquinho a produção, porque quando você fala em valores, né, lógico que teria que entrar um pouco mais nessa parte de números, mas assim, só para ter uhum, uma visão macro, assim, quando você faz uma produção muito pequena mesmo, você, para conseguir ter ali um prolabore, ter uma lucratividade, o valor unitário de cada produto seu sai muito caro, né? entendi. E aí Uhum, você, muitas vezes, você tem dificuldade de vender porque aquele produto também tem um valor muito elevado. Então, para você conseguir ter um pouco mais de competitividade, você precisa fazer um volume maior. Para conseguir ter um preço melhor, uhum. para cada produto você ganha um pouco menos, mas que você consiga fazer um, ter uma lucratividade, ter um prolabore no final das contas. Para ganhar mais na produção mesmo, no aumento da produção mesmo, no volume, né? É, um pouco mais no volume, exato. Uhum, entendi. Então, hoje é você, sua esposa, mais dois colaboradores, né? É, Eu, a minha irmã, ela é da família, mas eu pago, né, pra uhum, ela. uhum, Mas ela trabalha só meio período também, porque ela faz faculdade, né? Ela trabalha só entendi. mais meio período. Uhum, Agora, a Giovana, que é uma funcionária nossa, ela trabalha já período inteiro. uhum. Eu estou conversando com vários empreendedores aqui, né? E estou percebendo muito isso, a questão de empresa familiar, né? Aham, É, e está ainda mais, assim, evidenciando a estatística que tem no Brasil, que 90% das pequenas empresas são feitas de famílias, né? aham. Porque, só para você entender, o propósito nosso aqui do Empreender a Mais é ajudar famílias, através do Ah, empreendedorismo. Porque a gente aham, sabe, se a gente ajudar pessoas assim, a começar certo, o negócio vai prosperar. E o negócio prosperando, a família também prospera junto, né? Se caso der é, errado no negócio, sendo familiar, existe uma chance de também a família também dar algum contratempo também, né? uhum, Então, seu uhum, exemplo é mais um exemplo de empresa familiar aqui, que é o grande objetivo nosso aqui do Empreender Mais, ajudar essas pessoas, né? Principalmente essas que querem começar certo, né? Você já deu aham, várias dicas aí de como começar certo, né? Dessa da questão do mercado, fazer planejamento, fazer uma renda, começar antes, testar antes, né? aham, E, eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas aqui que tá escutando com o seu exemplo aí, né? E hoje aham. você falou que você está trabalhando em várias áreas ainda, que está ainda muito no operacional. Eu falo muito para as pessoas aqui, o quanto antes sair do operacional e ir para a gestão para o crescimento, isso é um fato que tem que acontecer, porque eu Tem falo que isso. acontecer, Porque eu errei tem que nisso, acontecer, viu, Felipe? Aqui na minha tem que empresa. acontecer. Eu tenho uma empresa prestadora de serviço de desenhos para engenheiros e para arquitetos. E Aham, há 8 anos, ela só não cresceu mais por causa disso também. Por causa de querer ficar aham. na operação, né? Querer ficar ali desenhando e não ir na parte da gestão. Porque É, crescer sozinho é difícil, né? não tem como. Você tem que sair. Isso a gente já, eu e minha esposa, a gente já sabe, a gente sabe disso, a gente sabe dessa. Mas assim, o que vem primeiro, né, Henrique? É complicado, porque assim, se eu falar assim, ah, não, hoje eu vou sair do operacional, eu preciso ter mais uma pessoa. Para Sim, mim ter mais uma pessoa, eu preciso produzir mais X quilos de queijo para mim conseguir pagar essa pessoa, né? sim. E para mim produzir mais esses X quilos de queijo, eu preciso vender esses X de queijos a mais, Aham. né? Então, é toda uma coisa que tem que acontecer, e como a empresa está rodando, né? Uhum. É, é, o, o, como que você faz isso? É difícil É difícil. esse Acho que é uma das empreender, maiores dores, porque viu, Felipe? Uma é, das principais dores assim, de pessoas que começam o negócio é justamente isso, na contratação ali do primeiro, do segundo, do terceiro colaborador, mas justamente por causa dessa linha. Como é que eu vou contratar uma pessoa, porque eu sei que vai crescer meu negócio, só que hoje eu não tenho essa renda, né? exato. É um momento delicado mesmo para as empresas. E às vezes muitas empresas não crescem justamente por causa desse ponto, né? Você tem que ter um fluxo de caixa para você conseguir fazer isso, né? Porque Sim, você tem que comprar mais insumos, produzir mais, para poder vender mais, para aquilo girar e começar a pagar o funcionário. Só que o funcionário começa a receber a partir do primeiro dia que ele trabalha, né? perfeito, perfeito. Então, como que fica esse giro até essa coisa acontecer? Envolve muita coisa, né?
E aí a gente tem clareza que precisa disso para crescer, né? É isso aí. Hoje eu tenho clareza disso, que preciso, é, mas ainda não consegui crescer o suficiente para isso. Hoje a gente já tem, né? Tanto é que a gente tem 2 pessoas, mas eu preciso de mais pessoas para me conseguir sair mais do operacional. Eu ainda estou meio travado no operacional. Uhum. Entendo, porque eu passei muito por isso, e na verdade estou passando até hoje também. Justamente aqui com o Empreender Mais, com a minha empresa de Sincad Soluções também. Esse é um ponto Uhum. bem delicado, assim, que até eu preciso estudar mais para falar mais para as pessoas aqui no canal aqui, para achar soluções para esse momento, né? Como Aham. fazer essa transição aí do operacional para a gestão, né? Para ver o crescimento mesmo, né? Mas legal a gente ter batido esse papo aqui nesse ponto, né? Aham. E então hoje você vende assim para empresas que revende e para o consumidor final também. Isso, consumidor final eu só vendo aqui no próprio sítio, Uhum, né? Eu não consigo ter a logística de entregar, porque essa logística de entregar fracionado, picado, é bem trabalhosa, né? uhum. Então a gente vende aqui no sítio para consumidor final e pontos de revenda. Então tem pontos de revenda na cidade hoje de Pina mesmo eu não tenho, mas tem em Taubaté, tenho em outras cidades. Assim. O queijo artesanal está muito nas capitais. Entendi. Então a gente acaba tendo assim um trabalho grande de despachar queijos e eu acabo vendendo menos. Hoje eu tô com trabalho para esse ano e para esse segundo semestre, para ser mais exato, né? De tentar mudar um pouquinho o mercado, começar a ter um pouquinho mais de participação mais próximo, para me melhorar minha logística, que hoje é bem difícil eu ficar mandando queijo para todo lado. Eu mando queijo muitas vezes para Natal, para Salvador e não vendo próximo. Então, assim, é uma Nossa. coisa que parece que não tem lógica. Uhum. Mas acaba tendo, porque assim, as lojas de produtos artesanais assim, são muitos nas capitais. Entendi. Mas essa coisa já está vindo para o interior também. Então, Uhum. às vezes é só uma questão de De captar tempo alguns. mesmo. E Uhum. você sabe que santo de casa não faz milagre, né? Tem alguns casos que são muito certos. E hoje a gente vê que muita gente de Pinda não nos conhece, mas conheceu a gente em outras cidades, e aí que viu, nossa, da minha própria cidade. E aí Olha, começou a comprar nosso queijo. Então, parece que a gente precisou, sabe? Parece que foi uma fase que a gente precisou realmente estar mais longe para ter uma maior visibilidade, para conseguir ter é como se fosse para as pessoas acreditarem mais na empresa local, dá eu valor, precisei né? estar fora, entendeu? Uhum. Entendi. Nossa, eu ainda é uma parte bem interessante do seu negócio, porque às vezes você precisa vender aqui mais perto, mas às vezes os clientes estão mais longe, né? É, E tá mais longe dificulta um pouco a entrega. Mas isso também é bom porque passa um pouco mais de autoridade aqui na região também, né? Se lá estão comprando, se lá estão consumindo, por que que aqui também não, né? eu vendo queijo, é muito engraçado isso. Eu vendo queijo em Minas e muita gente compra queijo de Minas aqui de Minas. Hum, Não faz lógica, né? Parece que pois não tem é, lógica pois nenhuma é. isso. Pois Mas, é, mas é porque, mas é uma questão cultural, né? É uma questão Uhum, cultural. As pessoas não acreditam no comércio local. É só um parênteses para a gente não se alongar muito, mas eu acho que a gente, nos produtos artesanais, nos alimentos, acho que a gente está vivendo um pouco isso, sabe, Henrique? uhum. É, a gente meio que tem uma síndrome do cachorro vira-lata, né? Parece que as pessoas por muito tempo se acostumou a que o produto importado era um produto bom, Sim, né? Então tudo importado era bom. Então se você queria um azeite, você tinha que comprar um azeite de Portugal, você tinha que comprar um vinho, você tinha que comprar um vinho, um queijo da França, uhum, uma cerveja, você tinha que comprar uma cerveja alemã se você quisesse uma coisa melhor. perfeito. Mas eu acho que a produção brasileira, ela, nos últimos anos, ela ganhou grandes prêmios, e a gente tem premiações também, nem falei sobre isso, mas É, eu queria a falar gente, sobre isso também, porque eu vi lá no Instagram a também. gente ganhou algumas premiações fora não, a gente ganhou premiações que foram aqui no Brasil, mas que são de organizações de fora, são organização francesa, e vários produtos brasileiros seguiram essa linha, né? Então tem muito vinho nacional que é premiado fora, tem muito azeite nacional aqui, Santo Antônio do Pinhal tem, outras regiões Uhum. aqui da Serra tem, azeites muito bons produzidos aqui, vinhos também, Serra Vinhos. Mesquita agora está começando com vinhos, e queijos, muitos queijos brasileiros ganharam premiações, inclusive internacional.
E aí Legal. o brasileiro começou a ver que, nossa, eu acho que eu não preciso comprar um queijo francês para comer um queijo bom. Eu acho que eu não preciso comprar um azeite de Portugal para comer um azeite bom. Então a Hum, gente tem produção. Então acho que a gente precisa, a gente como consumidor, valorizar mais o que é nosso, legal, sabe? legal. Mais um trechinho sobre isso também. A gente vai ter várias experiências de vida, né? Isso é bacana. Quando eu fiquei 3 anos no Ceará, eu trabalhei muito com coreano. Uhum, E uma observação que eu fiz, como eu te falei, eu sou muito observador. Toda vez que chegava numa reunião que tinha os coreanos, o celular que ele colocava em cima da mesa sempre era um celular da Samsung. Sempre. O LG. Aí quando eu olhava no estacionamento, os carros todos eram da Hyundai. E uhum, uma vez eu perguntei para um coreano, falei, nossa, por que celular vocês só usam o celular da Samsung? E eu pensei que era uma coisa da empresa deles. uhum. Ele falou, não, é porque eu tô valorizando o que é da minha terra, eu tô gerando emprego no meu país. Ele falou assim para mim. Quando ele falou, eu falei, tá aí. Por que Perfeito. que a gente não faz isso? Uhum, Por que que a gente fica comprando produto importado? Ou seja, quando você compra um produto importado, o que você está fazendo? Você está pegando o seu dinheiro e mandando para outro país. Quando você está comprando um produto de outro estado, você está pegando o seu dinheiro e mandando para outro estado. E às vezes uhum. você reclama que a sua cidade não está com uma Não tá estrutura bem. melhor, né? Uhum, Nossa, mas eu queria que a minha rua tivesse lâmpada de LED no poste. Nossa, mas ao invés de você estar valorizando o seu mercado local, você está comprando coisa fora. Você não está uhum. gerando o imposto, não está gerando renda na sua própria cidade, né? Legal. Então, a gente precisa ter esse olhar como consumidor que aonde você investe o seu dinheiro comprando um produto, você está investindo naquele local. Se você quer que o seu local onde você mora seja um local melhor, então compre as coisas do seu local, né? Legal, E, Felipe. Legal você falar isso. Nossa. principalmente de empresas da cidade, né? Às vezes, eu vou comprar um hambúrguer, aí você vai lá no McDonald's. Desculpa, mas assim, você tem muitas vezes um food truck que é da sua cidade, porque é um empreendedor que está ali na sua Uhum. cidade, e aí você vai lá e comprar num grande fast food. Então hoje eu penso muito isso. Todo consumo que eu faço, eu tento sempre colocar, investir na minha própria cidade, na minha região, meu estado. Aí depois eu começo a pensar em outros estados Uhum. e muito por último em outros países. Uhum. É mais ter esse olhar mesmo, né? A gente tem essa cultura de falar mal de nós mesmos, né? Principalmente aqui no Brasil, a gente mesmo, não sei, fala mal de nós mesmos. Essa questão cultural é uma coisa É, complicada mesmo. É uma mudança, mas que é uma mudança a longo prazo. Isso tem a ver com mentalidade, né? Isso vem uhum. desde lá antes, né? Como a gente foi Então, desenvolvendo. exatamente. Eu acho que talvez a gente viveu um momento assim, né? Eu não sei, eu digo talvez porque eu acho que é uma coisa muito antiga para mim. Sim. De realmente ser produtos importados a gente não tinha uma boa engenharia, né, que é uma área que você atua aí, e aí tem a engenharia alemã, aquela coisa, pô, hoje a gente Uhum. tem engenharia nacional que é muito boa, né? Então, a gente criou, né? A gente veio com a nossa geração anterior, criou essa Sim. coisa que o de fora era muito bom, mas aqui o brasileiro era ruim, era um produto de menor qualidade. É, o grande exemplo disso, Felipe, é o Gurgel, cara. Que é o primeiro cara É, que inventou o carro elétrico no mundo, é, não conseguiu prosperar no Brasil. exato. Será que ele se ele morasse, não sei, em outro país, nos Estados Unidos, esse carro elétrico não tinha sido já inventado naquela época, né? É, Mas justamente é isso, não dá valor para aqui, para o interno nosso, na região. É sempre tendo um olhar exatamente. no vizinho lá e achando que ele é melhor. Mas que legal você falar isso, porque passa aqui para a gente uma mensagem muito importante, porque os empreendedores, assim, que têm um negócio mais artesanal, mais em família, eles precisam desse apoio da região, né? Porque até ele crescendo, mostrando a sua marca, e é importante ter esse apoio da região. E é aquilo que você falou, né? Às vezes a gente quer uma coisa e não ajuda a própria região, né? É, É. Esse exemplo que você usou do Gurgel, cara, eu achei muito bacana, porque meio exemplifica o que eu comentei sobre os queijos. Sobre assim, às vezes você vem com um produto que é muito estranho para a maioria da população, e aí as pessoas falam, não acredito naquilo, ou acho que aquilo é uma coisa ruim. E mas de repente aquilo era um projeto que ele achava super legal. Mas como que ele faz para ele se manter? Ele uhum, tem que continuar vendendo carro a combustão, vai vendendo carro a combustão, mas ele falou, não, puta, mas olha só, esse elétrico é legal. E aí ele vai criando essa cultura até que ele consiga fazer essa transição. migração. Senão, Uhum, senão você acaba morrendo, você morre abraçado com a sua ideologia e não consegue perfeito. continuar. Nossa, Entendeu? perfeito. Caiu uma chave aqui agora, nesse exato momento aqui comigo. Talvez Isso se aí. ele tivesse a visão que você teve de mercado, né? Tá, Aham. eu tenho o meu propósito aqui. Eu quero entregar isso com o meu produto. Mas, nesse momento, não tem cultura para isso. E eu não consigo fazer essa mudança de cultura de uma hora para outra.
Então eu vou colocando aqui para minha marca sendo conhecida, né? E Sim, depois eu coloco e implanto a minha ideia. Devagarinho eu vou sei. mudar a cultura, porque cultura muda devagarinho, né? É, É devagar sei. que muda, não tem como. E aí eu até pensei, e eu sempre penso, se fosse outro país, talvez prosperasse, mas aí, com o seu entendimento agora, e se ele tivesse essa ideia que você teve, né? É, De não abraçar, às vezes, o seu propósito, a ideologia e morrer com ela. é. É um grande ensinamento aqui, eu até caiu uma chavinha aqui. Né? Aham, Essa questão cultural é difícil, porque assim, eu conversei com a Lu Caldeira, lá do Hausburg, ela aham, que indicou esse bate-papo aqui com você também, e aham. ela, o primeiro empreendimento dela foi mudança de cultura. Ela estava pretendendo vender lanches naturais para criança, comidas naturais para criança. Mas é uma mudança de cultura muito grande, porque você tem que mudar primeiro dos pais, né? Que é difícil a criança Exato. falar assim, eu quero um lanche natural. É difícil. Uhum, E aham. naquele momento ela não teve, assim, energia para mudar essa cultura, não teve tempo, não teve disposição, né? Mas é interessante, nossa, o que eu estou mais aprendendo aqui com esse bate-papo é nesse sentido. Cuidado Uhum. com o propósito. Cuidado com a É, ideologia, porque é legal de falar. Eu falo muito de propósito, né? Aqui no meu canal eu falo muito de propósito. Eu vivo minha vida através de propósito, mas entenda que às vezes tem um tempo, né? é o tempo, é Que o tempo. legal. Que bacana. Exatamente. Que bacana. Aprendi bastante agora. Não, imagina. E nesses 5 anos, Felipe, o que você mais aprendeu assim com o empreendedorismo? O que tá mais te ensinando assim nessa nova vida sua aqui? 5 anos, eu acredito que você tá começando, né? E depois eu queria ter Então, falado dos prêmios, mas queria que você passasse um tá, pouco dessa vivência de 5 anos no empreendedorismo. cara, acho que o que eu mais aprendendo é ser mais observador ainda. É você se adaptar, você não, o tempo todo enxergar, o tempo todo prestar muita atenção no cliente, né? O seu cliente é o que paga as suas contas. Então, todo feedback é muito importante, né? É difícil você, às vezes, receber uma reclamação, né? Eu Uhum, tive, obviamente, né? Toda empresa passa por isso, né? Vai uhum, chegar, é legal aquele cliente que fala, nossa, seu produto é incrível, seu produto é gostoso. uhum. Mas esse cliente que fala isso, esse cliente que fala isso, ele não fez você mudar nada. Agora, aquele cliente que reclama, que fala um monte de coisa, muitas vezes ele fala algumas bobeiras, né? Mas assim, você tem que prestar atenção. O Uhum. que será? O que eu posso melhorar, né? O que faz O sentido, que né? eu errei aqui? E aí você, de repente, recebe uma outra reclamação que tem alguma coisa a ver com aquela primeira. Nossa, então, né, tem alguma coisa mostrando aqui que eu preciso melhorar nesse sentido. Legal. Então, eu acho que nesses 5 anos foi muito isso, muito assim, aprender a escutar mais o cliente, se adaptar às necessidades, do que ele está querendo, e arrumar meios para, na verdade, o empreendedor, ele é em busca de resolver um problema, né? Sim, Então, o problema, se o cliente está te devolvendo uma reclamação, é um problema que ele tem. Então, você tem que sim. arrumar meios de arrumar aquele problema que ele tá te mostrando. Nossa, perfeito. Uhum. Então, é essa adaptação. É adaptar o tempo todo, entender, e isso é muito vivo, então isso vai mudando com o tempo e você vai melhorando, né? É claro que às vezes vai ter você não pode também querer ter todo tipo de cliente, né? Você Uhum. tem o seu público. Você tem que entender que às vezes vai ter alguma reclamação de alguma pessoa que na verdade é porque ela comprou aquele produto, mas ela não é seu público-alvo. Então, Entendi. isso também fora. Então, não tem muitas vezes o que você fazer. Mas é escutar clientes, se adaptar ao mercado, que é ele no final das contas que é ele que paga o salário de todo mundo, né? Não só do Sim. empreendedor, dos funcionários, de tudo, De tudo. É que faz tudo girar, né? do girar. Isso aí. Entendi. Felipe, vamos falar um pouquinho mais sobre os prêmios. Eu vi aqui que você ganhou, eu não sei se chama selo de ouro, de prata, de bronze, né, nos seus produtos. Como que funciona isso? Explica um pouquinho pra gente. Tá, teve duas premiações que a gente participou e ganhamos várias medalhas. Foi o Mundial de Queijos, o primeiro que a gente participou foi o Mundial de Queijos no Brasil, foi em 2019. Foi o primeiro concurso mundial de queijo que teve no Brasil. Legal. Primeiro é legal a gente entender que esse prêmio mundial ele já existia na França e em outros países também, mas o que é mais conhecido mundialmente aí é o concurso que tem na França.
E aí teve um brasileiro que resolveu levar um queijo para lá. Isso eu nem estava fazendo ainda aqui, mas foi em 2016, se não me engano, ou 18, no primeiro ano, não lembro, agora, acho que foi 2016. E ganhou uma medalha de ouro internacional. Legal. Eu acho que isso foi super importante porque começou-se os olhos começou-se a virar para o Brasil como um grande produtor de queijos e produtor de Legal. queijos bons. Então essas organizações começaram a ver que, olha, tem um país que produz queijos muito bons lá que se chama Brasil. Vamos para lá e vamos fazer um concurso lá. Legal. Vamos então montar esse concurso. E aí foi isso, essa organização que resolveu então fazer esse primeiro prêmio. Então 2019 foi o primeiro mundial de queijo no Brasil. Foi a primeira vez, né, na história aí que teve um concurso que abriu premiação no mundo todo. Então, teve esse concurso em 2019, foram, acho que 7 países que participaram com queijos, né, que trouxeram queijos para o Brasil. É claro que por questões logísticas, a maior parte desses queijos eram queijos brasileiros, né, Uhum. mas também teve participação aí de queijos de fora. A organização, a maior parte dos jurados eram de fora, porque veio dessa organização, né, mas eles também convidaram algumas pessoas do Brasil para ser jurados nesse concurso. E aí, em 2019 a gente estava mais já confiante no queijo, né? A gente começou ali em 2018 e aí você vai melhorando. Quando chegou 2019, falou, a gente está com um queijo legal aqui, né? Mas o quão legal será que ele é? O que será que dá para melhorar? E como é que você sabe? Como como eu falei, como você sabe, como que você melhora? Você Testando. melhora sempre na crítica também, né? Então você tem que levar você tem que colocar o seu queijo à prova, né? Então, fala, bom, então essa é a oportunidade. Eu vou levar meu queijo lá, vamos dizer assim, o máximo que eu posso perder é o meu custo, né, de participar disso, tudo. Uhum. Mas o que eu quero mesmo é receber o feedback de quem experimentou meu queijo, porque daí você Legal. recebe, né, a avaliação. Ah, seu Uhum. queijo, não tá legal nisso, pode melhorar isso. Então, essa foi a ideia de levar o queijo, Uhum. né? E, bom, e se ganhar alguma medalha, que bacana, né? Mas a ideia realmente era levar para a prova, né? Levar o queijo para a prova. Vamos ver o que a gente pode melhorar nesse queijo. Mas a gente teve uma surpresa muito boa, porque a gente levou 5 queijos nesse Uhum. concurso e voltamos com 4 medalhas. Então, assim, Nossa. 4 queijos que a gente levou tiveram 4 queijos dos 5, né? Ganharam Uhum. medalha. Então foi super bacana. Esse prêmio ele funciona assim: teve quase 1.000 queijos que participaram desse concurso. Nossa. Cada queijo é muita coisa. Tem umas Uhum. fotos bacanas, umas mesas gigantes. Assim, Uhum. os jurados eles provam, eles não sabem que queijo que é, de quem que é, qual que é o produtor, só tem um número só espetado ali em cima do queijo. Esse queijo, cada queijo é degustado por 3 jurados, tá? E aí eles dão notas. Então eles avaliam, né? Tem ali cada um dos aspectos, né? Então tem a casca, sabor, aroma, textura. E aí eles geram uma nota. Aí eles pegam essas 3 notas e fazem uma média. E Uhum. essa média ele tem, vamos dizer, a pontuação máxima seria 100, né? Então são 100 pontos, seria um queijo totalmente perfeito. Uhum. E aí todos que atingiram 90 pontos, é mais ou menos parecido com café esse negócio. Eles conseguem medalha de ouro. Uhum. Aí a faixa ali de entre 89, né? Eu acho que era de 80 a 89, eu não sei exatamente as faixas, tá? Mas mais ou menos isso. Uhum. Seria medalha de prata e de 70 a 80, medalha de bronze. Que legal. Desse concurso, teve 1.000 queijos. Dos 1.000 queijos, 50 apenas foram medalha de ouro. Então foi, vamos dizer assim, 5% apenas receberam ponto acima de 90. E a gente recebeu uma medalha de ouro, Olha que que foi o nosso legal. queijo de macaxeta, E um ano que é o trabalhando. nosso um ano trabalhando. Agora, é sempre bacana dizer assim também, é um ano produzindo queijo aqui na nossa estrutura, mas antes disso tudo, teve aí muito estudo, né? A gente É, estudou é nesse. bastante, preparou, A minha pergunta fizemos foi muito nesse sentido teste. mesmo. Exatamente. Não foi assim, não, vou pegar uma receita qualquer, vou fazer e ganhar uma premiação, não é isso, né? Uhum. Eu gosto muito de estudar, Uhum. eu não paro, então assim, o tempo todo eu estou estudando, né? O tempo todo estou lendo, então assino revistas, livros, então o tempo todo eu estou me renovando também, porque a coisa está mudando. Então, assim, é um queijo que realmente só tinha um ano de produção, mas tem bastante coisa por trás ali já, Que tem muito legal. estudo já ali por trás Uhum. ali, né? Uhum. Uhum. E aí a gente ganhou uma medalha de ouro, ganhamos 2 de prata e uma de bronze nesse concurso. E depois a gente teve um outro que foi de queijo só, queijo no Brasil, Uhum. queijos brasileiros. E aí a gente levou
gente levou 2 queijos apenas, porque daí, assim, a gente não levou alguns que a gente já tinha levado nos outros concursos. E esses dois ganharam medalhas. Os dois foram bronze nesse prêmio do Brasil. Então, assim, a gente foi super bacana esses prêmios que a gente participou em 2019 ali. E aí, 20, 21, cancelou muita coisa aí. Agora, esse ano vai ter novamente. A gente pretende participar. Não sei se eu vou conseguir, porque tem um custo, né, participar disso Uhum, tudo. uhum. Mas eu acho que a gente vai participar, sim. Mas que legal, que bacana, Felipe. Eu perguntei justamente um ano, porque já deu para imaginar que não é um ano, né? Mas de Não produção, é sim, o. de produção um ano, porque eu não conheço muito o mercado de queijo. Parece ser assim uma coisa que você fez e acertou em cheio, né? É, Você participar é, de um concurso com 1.000 queijos e dentro desses 1.000 ficar 50 só com o símbolo com a medalha de ouro e o seu queijo tá nesse número, nesse pequeno número aí. Eu é, acredito que você acertou em cheio aí esse produto aí, né? é. A ideia, né, o Henrique, inclusive, desses concursos, eles sempre frisam muito isso, não é gerar uma concorrência entre queijos. E, não, meu queijo é melhor do que o queijo X, do que queijo... Não, não é essa a ideia. Por isso que você não tem um número limitado de medalhas de ouro, né? Vai Uhum, variar da qualidade dos queijos que foram apresentados ali. Então, é mais uma questão, realmente, para você, lógico, ganhar a medalha de ouro não é fácil, você tem que ter um queijo muito bom para atingir no mínimo 90 pontos. uhum, Mas por isso que eles não colocam em primeiro lugar, segundo lugar, não, não é essa a ideia. uhum, A ideia é de valorizar os queijos que tiveram uma boa pontuação ali, mas não ficar gerando concorrência, sabe? uhum, uhum, E isso ajuda muita gente na questão comercial, porque eu sempre dou esse exemplo, né? Se você vai comprar um produto que você não conhece muito bem sobre ele, você gosta, mas você ainda não tem ali o conhecimento suficiente para você mesmo comer 2, 3 queijos e falar, não, esse aqui é melhor, ou esse aqui. Então você imagina que você está numa loja, você vai comprar algum queijo, aí você tem um monte de queijo, né? uhum, E eu falo, não, eu quero comer um queijo bacana, porque hoje eu vou jantar lá com a minha namorada, com a minha esposa, eu quero fazer uma coisa bacana, e eu quero comprar um queijo legal para a gente comer de noite, né? Como é que você seleciona? Se você já conhece bastante sobre queijo, e tiver uma degustação, né? Que uhum, muitas vezes não tem a degustação. Se tiver a uhum, degustação, você pode até experimentar e falar, não, gostei mais desse, vou levar esse. uhum, Agora, se você não tem uma degustação, você está vendo só a embalagem, né? uhum, E como que você faz para selecionar um queijo legal que você quer acertar, você quer ser uhum, assertivo na sua compra, né? uhum, Então, você ter ali na embalagem uma medalha, uma premiação, faz muita diferença, ajuda muito. Isso, eu tô falando de feedbacks de queijista, né? Queijista é uhum. o cara que vende queijo, né? É um termo que o pessoal usa aí. Queijistas? Uhum. Queijistas. Então, essas medalhas ajudam muito nisso, Eu né? imagino, Felipe, porque assim, na vendas, você tem que quebrar objeções, né? Se você É, já tiver essa premiação, você quebra a objeção, assim, te dá autoridade, né? Te dá aham, prova social, né? exatamente. O seu queijo já foi passado por avaliação e tem né? Ainda mais Aham, quando tem algum símbolo de ouro, né? É um exatamente. produto mais fácil de vender, né? É. Com o tempo, Henrique, assim, por exemplo, né, hoje, se eu for escolher um queijo, eu não me importo com Uhum. premiações. Uhum. Até porque tem produtores que não gostam de levar case em premiação. Entendi, Então, hoje eu consigo selecionar um queijo para me comer, mas é porque entendi. eu conheço. Você conhece, Agora, se eu entendi. for comprar um azeite, por exemplo, eu não sou especialista em azeite, eu não sei. Então, uma medalha de ouro para mim vai ser um diferencial, Sim. entendeu? Então, Uhum. são diferenciais aí que é bacana, ajuda muito no mercado. Então, eu oriento a quem produz alguma coisa a participar desses concursos, né? Não tem medo de participar. Porque você vai participar, o máximo que vai acontecer é você ter uma avaliação ruim, e você vai pegar essa avaliação ruim e vai melhorar nos pontos que você Perfeito. precisa. Uhum. Então, não tem o porquê você ter medo disso. Então, tem, inclusive, produtores aqui da cidade que eu já falei, olha, quando tiver uma premiação, pô, participa, leva. Você só vai ser positivo, você vai melhorar o seu produto, né? Imagine você E voltar assim, com várias informações do que o seu produto precisa melhorar, então, né? Isso já vale a é muito pena. rico isso. É muito Isso é muito rico, é muito rico. rico, né? Mas isso tem a ver com mentalidade empreendedora mesmo, viu? Né, Felipe? De Uhum. querer, de não se expor ao risco, de querer ter o retorno, né? Não ter medo desse retorno aí, porque é o que faz melhorar, né? O empreendedor quer melhorar o tempo todo, né? E você ter uma oportunidade de fazer um concurso desse e as pessoas falar, não, melhora nisso. Volta aqui e depois mostra de novo. Isso é muito bom, ter É, esse feedback aí
de pessoas ainda especializadas no seu produto ainda, é É, maravilhoso. é. Eu vi também Às que vezes a você gente recebe, pegou... Pode falar. às vezes a gente recebe algumas reclamações. Como você falou, quando é de especialista, né, ali tem um super peso. Às vezes você recebe algumas reclamações, e aí você recebe aquela reclamação, aí é a questão de você Tem que não filtrar, fazer né? nada no. Você tem que filtrar, mas assim, não. Eu acho que toda reclamação, todo cliente merece uma resposta. Sim. Você tem que dar uma resposta ali, positiva ou negativa. Às vezes você recebe uma reclamação assim que você não consegue nem responder na hora. Fala, não, deixa quieto, deixa aquilo ali, Uhum. deixa eu, deixa eu processar que essa pessoa falou, né? Deixa eu entender qual que realmente foram meus erros ali, deixa eu tentar explicar, dar uma resposta para aquele cliente, mas não de forma mal educada. Uhum. Já aconteceu o caso, assim, o Henrique, da pessoa mandar uma mensagem, nossa, eu ficar muito bravo, assim, a pessoa eu falei, não vou responder nada, deixa eu entender qual que era a necessidade dessa pessoa, por que essa pessoa respondeu isso? E aí depois eu respondi, assim, e foi super bacana esse exercício, né, assim, eu lembro certinho que eu respondi, muita calma, eu entendi o que ela queria, eu entendi aonde foi o meu ponto de falha, eu peguei e respondi muito certinho para ela. E ela falou assim, nossa, não, me desculpa, eu acho que eu fui grosseira com você, não, você tem um produto legal, não, não, assim, foi o que poderia ser um super atrito ali, né, de eu ter Uhum. respondido aquele negócio ali no calor do momento, foi um negócio que virou super positivo. Que Então, legal. você tem que, às vezes tem que ter sangue frio para para suportar umas reclamações assim, mas Uhum. processa primeiro, depois responde. Não Que responde no legal. calor, não, porque às Nossa, vezes você. bela dica, Felipe, bela dica. Porque, assim, negócios são feitos de pessoas e você precisa ter um controle emocional para lidar com pessoas. Essa é a É, principal função de quem tem um negócio, né? É ter esse controle emocional, né? De dar a resposta, principalmente para os seus clientes, que são seus clientes. E às vezes é, no mundo deles, eles estão vendo uma coisa. Então você tem que ter calma e entender na visão deles, né? Porque isso às vezes mesmo. pode ser uma coisa muito absurda para você, assim, de tudo que você faz aí no dia a dia, no trabalho que você tem, em tudo que está envolvido, mas é aquilo que você falou, respira, né? Respira, porque entenda tudo que está acontecendo, tá envolvendo. E eu acho que isso É, também serve para crescimento pessoal também, né? Você vai se tem- desenvolvendo, né? exato, exato. E tem uma outra coisa também, o Henrique, que eu acho que. Por isso que assim, eu acho que é cliente. A gente tem que ter realmente foco em. Quando a gente fala foco em cliente, a gente está falando entender todas as suas dores. E tem uma outra coisa de cliente também que eu acho super bacana, uma coisa que aconteceu comigo, assim, que foi muito legal. Foi uma vez um cliente entrou em contato comigo e era um cara assim que estava muito no começo. Assim, o cara Uhum. não conhecia, sabe, conhecia muito pouco de queijo, estava querendo começar a vender queijo, queria abrir uma loja, mas nem loja não tinha, vendia só para a família. Então é o tipo de cliente que assim compra muito pouco, demanda um tempo danado seu para você estar explicando um monte de coisa. Eu poderia ignorar esse cliente, Uhum. porque eu sabia desse perfil que era um perfil que ia me demandar muito tempo, ia dar muito trabalho, né? E muita gente, eu tenho certeza que muito empreendedor muitas vezes vai pegar esse cliente e não atender ele bem, né? Vai saber que é um cliente que, esse cara não vai comprar muito, esse cara vai comprar só pouquinho, vai ficar me enchendo o saco. Mas eu não, teve vários casos, mas teve um caso de um cliente que foi muito bacana. Esse cliente entrou em contato comigo e assim, eu dei uma ajuda muito boa para ele, sabe? Tudo que ele foi Uhum. perguntando. Aí eu convidei ele, falei, cara, vem aqui na queijaria pra você conhecer nosso spa. Aí a gente bate um papo, você come o queijo aqui, você traz suas dúvidas e tal. E ele veio. E esse cara cresceu assim, grande, sabe? O cara cresceu Uhum. pra caramba. E, e aí hoje, assim, ele coloca eu em um monte de coisas, e ações que ele faz e tal, coisas, sabe, de grandes repercussões. E, cara, amigo pessoal desse cara, assim, esse cara tá ficando assim, bem conhecido mesmo. E muita gente falando, cara, você conhece o fulano e tal? Eu conheço, cara, tá aqui no WhatsApp, você quer ligar pra ele aqui agora? Aí pessoa, nossa, você conhece ele? E era um cara que não era ninguém Entendi, há um entendi. tempo atrás. Uhum. Então, eu acho que assim, cara, não menospreza nenhum cliente, cara, nenhum, sabe? Do Que pequeno legal, ao cara. grande, não é porque o cara é grande que você tem que, nós tem que ficar bajulando, não é Uhum. porque é pequeno que você tem que crescer, não, dá atenção a todas as pessoas, dá atenção merecida para aquela pessoa. E é muito legal que hoje eu vejo que ele tem assim em mim um reconhecimento de que ele sabe que eu ajudei ele quando muita Ele gente mais precisou ali, né? falava que ele mais precisou, eu ajudei ele. Entendeu? Hoje ele Uhum. me ajuda. Que legal, Então, eu cara. acho que é isso, sabe? Cara, esse é um aprendizado muito, muito, muito legal, cara. Muito legal para quem tá começando. O pequeno de hoje pode ser um gigante de amanhã.
Então, e é fácil, né, Felipe? É fácil você visualizar isso, né, que você vai ter um esforço grande, talvez não vai ter um retorno pequeno com o cliente, mas Uhum. entender isso, é ter essa maturidade que o mercado, ele muda o tempo todo, e outra, você entrou no ramo do empreendedorismo, você precisa ajudar outros empreendedores também, principalmente no começo, porque todo mundo tem um começo, né? Isso E aí. você falar isso, eu acho que você é a primeira pessoa que falou isso aqui no nosso canal, que as pessoas Aham. precisam ficar atentas a isso mesmo. Ficar atento, porque quando abre um negócio, tem um negócio, às vezes quer visualizar só o grande, quer fazer coisa só de volume. É. Mas ter essa consciência, né, de atender todo mundo da mesma forma, né? Até porque todo mundo começa, precisa de ajuda no começo, isso é muito importante. Legal, bacana você passar essa experiência aqui pra gente aqui. Dar um ensinamento muito grande aqui para as pessoas que estão começando, né? Aham. Ô, Felipe, É, e para ir no final aí, desse tá. nosso bate-papo aqui, que tá bem legal, né? Eu quero conhecer aí os passos de você Aham. aí, né? Conhecer um pouco da sua Isso, história isso. aí. Aí sim. Vai ser bem bacana. Mas para a gente finalizar aqui e ir no final, Aham, é, com certeza. como que faz para as pessoas te conhecer, né? Qual que você está vendendo hoje pela rede social? Como que tá? Quais são as redes sociais? Então, a rede social que a gente mais movimenta ali é o Instagram, tá? Então é queijaria.bolderini. Uhum. Pode mandar mensagem por lá, a gente está sempre atualizando nossos stories, nossos feeds, nossas postagens. É, a comunicação aqui não tem telefone, porque assim, a gente está afastado, uma área rural, então assim, a gente não tem sinal de telefone, pelo WhatsApp. Uhum. Então, quem quer ligar, às vezes a pessoa quer ligar, tem que ser ligação pelo WhatsApp, mas funciona muito bem a mensagem mesmo, né? Eu vou sempre respondendo aqui as mensagens. Então, a gente Uhum. tem o nosso WhatsApp, posso falar o número aqui, Pode depois sim. você vai colocar na descrição, tá? Mas o Coloca. WhatsApp é 12, né? É 997760045. Legal, Então, legal. manda um WhatsApp que a gente está respondendo. Aqui no sítio, a gente, hoje, né? Eu vou falar nosso horário de funcionamento agora, porque isso eu acho que a gente vai ter que mudar para frente. Mas hoje a gente está de segunda a sábado, das 8 às 16. Então, a gente não fecha para almoço, nada. Esse horário é bem aberto. Mas esse horário é um horário assim, muito voltado à nossa produção, né? Uhum. Eu falo isso porque, assim, cada vez mais pessoas estão. A gente está vendo que a gente está se transformando, na verdade, num ponto turístico. E aí, o Sim. turismo acontece muito aos finais de semana. Então, Uhum. talvez a gente vai ter que mudar em breve nosso horário, talvez abrir aos domingos também. Mas no Uhum. momento a gente está de segunda a sábado, tá? Legal. Uhum. Eu imagino que vai virar um ponto aí pro pessoal conhecer. A gente já tem City Tour que passa aqui, né? O City Tour da cidade passa aqui, a gente já é um Legal. ponto turístico. Uhum. E cada vez mais estão vindo mais pessoas. Então, a gente já está vendo essa necessidade de também ampliar os horários aos finais de semana, né? Durante a semana a gente pode até fechar, mas durante os finais de semana a gente vai ter que ampliar esses horários. É, na sexta-feira eu faço entregas em Pinda, então assim, a gente não tem ponto em Pinda, de revenda em Pinda. Vai ter em breve, mas por enquanto não tem. Mas eu faço as entregas. Então as entregas toda sexta-feira. Então eu junto as entregas todas, e aí na sexta-feira eu faço entrega em Pinda. Tá? Legal. A gente tem o nosso delivery aí. Legal. Tá? Então é isso, é venda no sítio, delivery e nossas redes sociais aí, que aí a gente indica, se a pessoa estiver em outras cidades, né? A gente indica Uhum. onde que tem um ponto de revenda mais próximo. Legal, legal. E antes de eu fazer a última pergunta que eu faço aqui, Felipe, eu vi que você Tá? tem um queijo chamado Borbinha, né? Barbinho. E esses dias eu vi uma postagem no Instagram que tem você cortando ele ali, parece que é uma massa de pastel, né? Que você corta ali. Isso. Nossa, aquilo ali É. abre o apetite na hora que você vê, né? Só para a gente É. finalizar, conta um pouquinho assim dos seus produtos, do seu queijo, um pouquinho da história, assim, você pode contar? Não, a gente produz queijos que a gente chama de queijos autorais. Então, são queijos que não seguem uma receita padrão de indústria, né? A indústria ela tem seus padrões, Uhum. mas o artesanal ele quer ir além disso, né? Ele quer ter suas próprias receitas para você conseguir ter ali um produto único, né? A Certo. gente acredita, e isso é verdade, que todo produto, todo queijo, ele pode até ter uma mesma receita, mas o leite é um alimento muito vivo e ele imprime ali suas características regionais. Então, isso tudo varia do pasto que você tem, das vacas que você cria, altitude, clima, tudo isso influencia nos sabores, né? Então, o queijo artesanal tem essa característica de ter um sabor único, né? Então, Uhum. a gente também tem as nossas próprias receitas, a gente não segue uma receita padrão, Legal. tá? E por isso também os nomes.
né? Se eu tenho um produto que é único, eu não posso usar um nome genérico, né? Uhum. Então, a gente, para valorizar também a nossa região, para onde nós estamos, a gente sempre vê os nomes com referências regionais. Legal. Nosso produto, vou começar por ele, nosso produto que é nosso queijo, que é o principal, hoje é nosso carro-chefe, o produto que a gente mais produz aqui, é o nosso queijo de Macaxeira. Nós estamos aos pés do Morro do Macaxeira, então, por isso o nome, né? Uhum. Macaxeira, na verdade, é um tipo de rocha. O bairro aqui, a gente está no Pinhão do Borba, mas quando o bairro é muito grande, né? Uhum. Então, o pessoal meio que subdivide o bairro, né? E aqui acaba ficando um pedaço que é próximo do Morro do Malacaxeta, né? Então o pessoal fala lá no Malacaxeta, lá perto do Malacaxeta. Entendi. Então é uma referência muito regional, assim. Então por isso que a gente chamou de queijo de Malacaxeta. Tô com ele aqui, só para poder mostrar aí para vocês como é que é, Ah, que legal. né? Esse nosso queijo de Malacaxeta. É um queijo de 900 gramas aproximadamente. E é um queijo de 30 dias de maturação. Ele quando a gente começou a fazer ele, era um queijo meia cura, então ele é um queijo que mais se aproxima do queijo meia cura, né? Mas é um Uhum. queijo que tem bem mais cura do que o meia cura, né? O meia cura seria alguma coisa em torno de 10 dias, Certo. mas ele não, ele tem 30 dias. Então, na verdade, ele é um queijo curado e, né, imprime aí todas as características regionais nossas. A Legal. gente foi mudando um pouco também, ele tem uma casca, que ele tem a casca hoje, é uma casca natural, a gente está, inclusive, vendo para fazer uma outra versão com alguma película protetora, alguma coisa do tipo, mas isso é meio spoiler do que tá por vir aí. Esse ano a Aham. gente dá uma mudadinha em algumas coisas, mas esse é o nosso Malacaxeta aí, Legal. tá? Uhum. Esse é o queijo que a gente ganhou medalha de ouro no Mundial. Ah, entendi. Legal. É um, é um, e isso também ajudou a gente, mais pessoas conhecerem o nosso produto, né? Uhum. Teve várias entrevistas que a gente fez, teve tanto o Jornal da Cidade quanto a área de comunicação, assim, regional, muita gente procurou. Então a gente fez entrevista para a Band local, para a Record local, para a TV Aparecida. Então teve bastante divulgação, assim, Que legal. Que né? legal. E ajudou bastante a gente. Uhum. Depois eu tenho o queijo Barbinha. Eu não tenho ele em mãos aqui agora. Acho que a Giovana vai trazer para mim. Daqui a pouco eu te mostro. Tá. Mas ele é um queijo menor. É um queijo hoje ele está em torno de 300 gramas. Uhum. E é um queijo que tem bastante cremosidade. Ele é um queijo que tem adição de creme, inclusive, na fabricação dele. Então, ele é um queijo que é bem cremoso. Você consegue passar ele, quase como se fosse um requeijão ali, mas um queijo mais firme, né? Mais duro. Você Que consegue legal. passar ele. Uhum. Então, ele é legal para consumir com doce também. Você pode ser com uma torradinha, mas pode passar junto com algum doce, somente geleia, mel. E é um que a gente usa muito para receita de quando esquenta ele, né? Foi o que você viu lá na massa de pastel. Uhum. É uma receita bem assim comum, até eu diria, mas muita gente ainda não conhece. Você pode fazer ele, enrolar ele, né, numa massa de pastel ou numa massa de massa folhada, numa massa filo, e ter aquele aquecimento. Então ele, quando você corta ali, você tem, né, a casquinha firme e por dentro Uhum. o queijo todo derretido, né? Maravilhoso. Então fica bem gostoso assim. Nessa época agora de inverno, o pessoal gosta bastante, né? Porque é um prato Uhum. quente, né? É um prato quente e é um prato que sacia, né? O queijo é um produto que satisfaz assim, com pouco, né? Então Uhum. é um alimento de inverno muito comum, assim. Legal. E depois a gente tem um outro queijo que é o nosso Granfideli, que é um queijo de longa maturação. Ele fica no mínimo 6 meses maturando. 6 meses. E de 6 meses a um ano maturando. Nossa. Então é um queijo que fica bastante tempo, demora bastante tempo para ficar pronto. E isso é um dos grandes diferenciais assim da hoje falando indústria de queijos brasileira e produtos artesanais brasileiros, né? A indústria brasileira ela não tem esse costume de maturar queijo, até porque é um volume muito grande para se armazenar, é muito difícil, né? Para quem é da área gosta dos números aí, como que fica o capital de giro nessa Sim, brincadeira, sim. né? Na hora que você falou, eu já pensei. Os seis Então meses a um ano, é, você já produziu, já gastou. Para é, recuperar esse dinheiro nesse tempo aí, o capital de giro tem que estar bem certinho, né? então é difícil, não é fácil, a gente faz poucos Eu volumes dele imagino. por dia. Deixa eu só mostrar o barbinha aqui, Tá. tá? O barbinha.
esse cara. Legal. Esse, Eu vi que você tá com o registro aí do Sim também, eu vi lá na isso, página do também, né? Instagram. Que Sim. legal, que bacana. Isso também é muito importante, né? Foram 5 anos aí, né? Que difícil. Eu sei. É, mas hoje de manhã mesmo eu tava a manhã inteira só mexendo com documentos, né? Uhum, É a hora que a gente vê que não tem como a gente ficar só no operacional, né? E uhum. como hoje a gente é um estabelecimento inspecionado, a gente passa por auditorias, né? Então a gente tem que estar sempre tudo muito em dia com os documentos, né? Assim, a gente sempre fez todos os procedimentos muito corretos, mas quando você tem assim, você tem que não só fazer, você tem que ter Prestar conta, né? você tem que ter fugiu a palavra aqui agora, mas você tem que mostrar ali, né? Os Uhum, registros que você está fazendo diariamente vários controles, né? Então, legal. Uhum. é muita coisa além do só produzir o queijo, né? Sim, sim, Tem muita coisa antes. sim. Mas aí, voltando nos queijos, são esses três que Uhum. a gente produz hoje. Então, a Caixeta, o Borbinha e o Gran Fidel. O Borbinha, só falando do nome, é por conta do bairro, né? A gente está no Pinhão do Borba. Ian do Então, Borba. o Borbinha. E o Uhum, Gran Fidel, na verdade, o Gran seria até pelo tamanho dele, ele é feito em peças grandes, porque queijo para maturar por bastante tempo, ele tem que ser feito em uma peça grande, senão uhum. ele resseca muito, né? Então tem um tamanho, tem um motivo ali. E ele também vem ali do tipo do queijo, que seria tipo grana, que seria de granulado, né? É um queijo que é de massa cozida, feito em grãos bem pequenininhos. Então, remete também um pouco aí ao tipo do queijo. Uhum. E o Fidel, na verdade, é meu apelido. Mais familiar, assim, não é muito comum as pessoas. Não é um apelido entre amigos, poucas pessoas conhecem, mas é mais da família, que é meu avô que chama eu de Fidel. Então, é meu Né? apelido. Então, é Gran Fidel por conta dessas duas referências aí. Que legal, que legal. E esse que você falou que é um pouco maior, qual que é o tamanho dele? Eles são peças de 12 quilos, 12 aproximadamente. quilos? É, Foi esse que eu vi você postando, que você gasta mais de 300 e poucos litros de leite para fazer ele? É esse? eles são. No dia lá eu tava com duas formas, né? Uhum. 300 litros são para as duas formas, são 150 litros por forma. A forma ela vai de 150 a 180 litros Hum, por queijo. nossa, Então, bastante leite, bastante trabalho. eu Depois de imagino, guardar ele por 12 meses, então imagino. tem que saber fazer conta desse Sim, menino. sim. Nossa, eu imagino. Imagino a dificuldade de gerenciar tudo isso aí. Esse período de um ano aí para um produto, né? Para a venda de um produto, né? Desde a É, confecção até a venda deles, né? exato, E exato. depois passar esse valor pro produtor, pro consumidor, né? Todo esse É, período, né? É por isso que eu sim. falo para as pessoas que têm negócio, precisa contar a história do seu negócio, precisa contar mais. Não que ficar Aham, só vender, focando na venda, mas contar aham. todo o processo, todo o período, da onde veio, porque aí sim conecta com as pessoas, né? A história conecta, né? E as pessoas começam a dar Isso. mais valor. Porque E tudo é conexão, né, o Henrique? tudo. A gente percebe que assim, pode ser grande a empresa, pode ser pequena, mas para quem você vai revender, ele pode ser grande, ser pequeno, mas você sempre tem ali uma conexão, tem uma identificação ali com a loja, com o produtor. A gente percebe muito isso. Uhum. Tem lojas que a gente vê que a gente vende muito bem e assim, que a gente vende bem naquela loja, não só porque o produto é bom, é porque o dono do estabelecimento, o vendedor ou a pessoa que faz as compras, ela gosta do nosso trabalho. Legal. E quando ela vai vender o produto, quando ela vai mostrar ali os produtos que ela tem na gôndola, ela sempre vai acabar favorecendo um pouco mais aquilo que ela gosta, porque ela quer Sim. vender um produto bom. Todo mundo quer vender um produto bom. Todo mundo quer que Uhum. o cliente compre um produto e saia satisfeito, né? Uhum. Então, como ela acredita no produto, ela acredita na história, ela acredita nas pessoas que estão ali fazendo, ela naturalmente ela vai querer vender mais aquele produto, Sim, né? sem Então, tudo é dúvida. conexão. Tudo é Legal. conexão com pessoas. Eu falo que a venda é muito relacionamento, né? Hoje em dia, no mundo competitivo, de várias pessoas fazendo vários produtos bons, né? Às vezes Sim, tem um mercado muito competitivo, mas a venda está muito no relacionamento, na conexão, de a pessoa, antes às vezes a pessoa, antes de comprar o produto, ela compra você primeiro, compra a sua é, história primeiro, compra a sua sim, energia primeiro, né?
E isso é exatamente. muito importante para as pessoas que pensam em ter um negócio, né? Vender um produto, vender um serviço, fazer esse relacionamento com as pessoas. Tem que ter, né? Que produto bom não se vende sozinho, é difícil. Aham, Ainda mais no mundo que tem muitas pessoas fazendo tem, tem. vários. O, Mas Você pode comentou um falar. negócio super, super bacana. Eu percebo muito isso, assim, quando as pessoas vêm aqui para visitar, né? A gente primeiro faz questão de mostrar todo o processo, todo o contexto que está atrás do queijo antes da pessoa degustar. A gente Nossa, percebe, assim, maravilhoso. que quando a gente faz isso, a gente mostra todos os processos, a gente, né, as pessoas conhecem tudo o contexto ali. Quando chega na hora da degustação, assim, tem muita gente que vai e fala, não, eu vou experimentar aqui, mas tu já ia levar sem experimentar. Você Uhum. percebe que a pessoa, ela já comprou o produto antes mesmo de experimentar. Porque ela Já. sabe que tudo aquilo ali que a gente mostrou, ela já entendeu que tem todo um cuidado, né, Uhum. com um zelo pela produção, por tudo, pelo todo o contexto, e, e ela já sabe que ela vai comer algo bom, sabe? Uhum. Então é bacana que ela se identificou antes com a empresa, antes mesmo do que com o produto. Sim. Ela experimenta, vê qual que ela mais se identifica ali de sabor, mas ela já comprou a ideia antes mesmo de comprar o produto, né? Uhum. Sem dúvida, sem dúvida. Essa é muito importante na parte de vendas aí, contar a história mesmo, contar todo o propósito ali do seu produto, do seu serviço, porque às vezes você faz a venda ali, sem estar querendo vender, só contando o seu Aham. processo, o seu produto, aí ali já acontece a venda, né? A pessoa Isso aí. compra a sua história, porque a gente se conecta, não adianta. Sim, Todas as empresas são feitas de pessoas, então tem que ser o relacionamento de é, pessoas com pessoas, né? sem dúvida. Porque às vezes a pessoa tem um produto bom ali e não consegue contar a história, ou não trabalha nisso, né? Não trabalha nesse relacionamento com o seu cliente. E às vezes produto bom ali fica parado por conta disso, né? Mas legal. Felipe, para a gente ir para o final do nosso bate-papo aqui, né? Eu faço a última pergunta para as pessoas, né? Eu queria que você imaginasse essas pessoas que estavam no seu caso, assim, né? Que também foi o meu caso também. Que às vezes estava trabalhando dentro de indústria, dentro de fábrica, principalmente aqui na nossa região, que a gente é muito fabril, é muito fábrica, né? Aqui a gente foi direcionado para trabalhar dentro de fábrica, e aqui é muito forte o industrial, né? Na nossa região. Mas às vezes as pessoas elas estão vendo que não é isso, né? Tá batendo aquela reflexão, tá Aham, sim, observando, fala, putz, não é isso, cara, não é isso. Mas não sei o que que é, eu acho que eu vou empreender, mas às vezes tem medo, tá na dúvida, não sabe como dar o primeiro passo, né? Você já passou várias dicas aqui, durante o nosso aham. bate-papo aqui, que as pessoas se pegar já essas dicas, já colocar em prática, ela já vai conseguir andar, dar o próximo passo. Mas eu queria que você pensasse nessas pessoas que é dentro da sua história aí, que dica que você dá para essas pessoas que querem começar o seu negócio e por algum motivo ainda está meio travada? Bom, primeiro que existe vida sem CLT, existe vida sem o registro, né? A gente tem uma segurança que eu acho que é uma falsa segurança quando a gente está empregado, aquela coisa, você tem uma renda fixa, na verdade, eu acho que ninguém tem renda fixa, essa é a verdade. Qualquer hora isso pode virar. Então, é pensar que existe vida sem uma carteira assinada, né? Eu já estou há 5 anos sem ter um registro. Não penso em voltar a ter, né? Uhum, Se por algum motivo, em algum momento, eu precisar, eu acho que não tem uhum, problema algum em retornar, não é isso, mas não penso. Realmente, empreender eu acho que é uma arte de liberdade, uhum, junto com, claro, a responsabilidade, né? uhum, Então, você tem uma liberdade muito maior. Eu acho que você poder criar um produto que tem a sua cara, a sua identidade, é algo muito satisfatório. uhum, Você empreender, eu acho que é isso, é você colocar uma identidade sua ali num produto, num serviço, uhum. conectar com mais pessoas o tempo todo, é outra coisa muito legal, muito legal. E nesse caminho você vai conhecendo pessoas novas, conhecendo pessoas assim que estão ali no dia a dia, na sua luta, e muita gente bacana. Empreender me trouxe assim muitas amizades muito boas. Legal. E eu acho que o primeiro passo é vencer o medo. O medo ele existe, ele tem que existir mesmo, é nossa segurança natural. Uhum, Mas
vencer o medo através do conhecimento. Então, busque conhecimento, leia, se inspire em histórias, né, vencedoras. Eu acho que se a gente vai só para os números, né, a gente sabe que o número de empresas que fecham é muito maior do que as que resistem abertas. Uhum. Mas eu vou falar uma coisa assim, Henrique, que eu não comentei. Eu acho que eu tinha muito medo de passar a vida inteira com medo e passar a vida inteira achando que poderia dar certo, mas eu não tive coragem de tentar. Nossa. Eu preferi o risco de não dar certo, mas eu pelo menos ter tentado, do Uhum. que sofrer de ficar a vida inteira imaginando que eu poderia dar certo e nunca ter tido coragem de me arriscar. Perfeito. Então, e a gente faz o quê? Você está arriscando o quê, na verdade? Né? O que você está arriscando? Você está arriscando, de repente, algum tempo da sua vida dedicado a alguma coisa que você gosta? O que você vai perder com isso, né? Uhum. Ah, eu vou perder algum dinheiro com isso? Se programe, né? Foi o que eu fiz Uhum. durante 3 anos. Então, o meu processo durou 3 anos. A partir do Sim. momento que, não, eu vou empreender até eu começar, durou 3 anos. Então, se prepare financeiramente, porque o começo não é fácil mesmo. Todo mundo vai enfrentar dificuldades. Pense num cenário pessimista. Eu montei um Uhum. cenário bem pessimista. É, que legal. Tá? Eu acho que a gente tem que ter assim, um espírito otimista, mas tem que pensar pessimista, porque a gente pensar que vai demorar aquilo para realmente dar certo. Então, o pensar pessimista é no sentido de que você se prepara para um cenário de dificuldade, né? E Uhum. não se iluda que aquilo vai ser fácil. Não vai ser fácil. Não Uhum. vai ser fácil. Não vai ser difícil mesmo. Então, se prepare financeiramente, estude muito, teste o seu produto, testa em uma pequena escala, tenta vender para os amigos, tenta vender para os familiares, vê se isso é legal. Se conseguir, vá fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Às vezes não dá, eu não consegui. Uhum. Eu fiz os meus produtos e vendi numa pequena escala para a família, até dentro da própria fábrica que eu trabalhava ali, vendia os clientes entre os amigos. Uhum. Mas o realmente fazer ali, eu precisei tomar a decisão de parar com uma e começar com a outra. Mas eu já tinha Uhum. o produto testado, eu já tinha me preparado financeiramente, já tinha tudo, todo o conhecimento ali suficiente. E depois vai chegar o momento que você vai ter que tomar essa decisão. Mas eu acho que essa decisão é o que eu te falei. O medo de não arriscar ficou maior do que o medo de arriscar, sabe? Entendo. Entendo. E aí Perfeito. foi onde eu virei a chave e fui. Legal, Felipe. Felipe, gratidão por tudo que você passou aqui pra gente, gratidão por ter investido seu tempo aqui com o Projeto Empreender Mais. Tenho Uhum, certeza que a sua história aí, tudo que você falou, vai motivar pessoas a dar esse passo também, inspirar, criar estratégia para começar um negócio. Você falou que do ponto que você falou assim, ó, quero empreender, até você realmente começar a pedir demissão, demorou 3 anos. Então dá para fazer, né? Dá para uhum, fazer algo bem feitinho, bem legalzinho. E eu procuro dizer, eu falo aqui no canal que as pessoas busquem o autoconhecimento também antes de começar o seu negócio, para entender o que que você quer da vida e o que que você não quer. Porque quando você começar um negócio, você começar um negócio dentro dos seus valores, né? Eu falo que às vezes a pessoa tem um valor muito forte de família, mas às vezes começa um negócio que fica afastado da família e quer que dê certo. Dificilmente vai dar certo. Então, esse primeiro passo, ir buscar o autoconhecimento, trabalhar com isso, e depois fazer esse planejamento, fazer essa renda de segurança, testar, né? Tentando fazer as duas coisas ao mesmo tempo, isso é maravilhoso, cara. Gratidão por tudo isso que você falou aqui pra gente, passou muito conhecimento aqui do projeto Empreender a Mais. Tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, viu? Gratidão pelo bate-papo. bacana. E eu queria deixar também o último recado, que eu acho que não menos importante, mas eu não comentei, sobre a questão espiritual, né, espiritualidade. Uhum, Eu acho que é uma coisa também fundamental para o empreendedor, buscar mais a espiritualidade, sua espiritualidade, porque é um momento bem difícil. Você uhum, vai passar por momentos difíceis, né? Você vai passar por provações grandes. E eu acho que se você não estiver bem, de corpo e alma, né? Então tem a questão corporal também, tem a questão do nosso próprio corpo mesmo, né? A gente uhum, também tem que buscar sempre uma saúde física, mental uhum, e espiritual, né? uhum. Isso me ajudou em vários momentos, assim, de dúvida, né? Do que fazer ali. Então o espiritual também me ajudou bastante em alguns momentos. Então são várias áreas aí, não é
não é Sim, só conhecimento técnico e de gestão, não. Isso é é, super importante, mas a gente também tem que ter o nosso corpo em dia e nossa mente, nossa propriedade também. perfeito, perfeito. Acho que É? encerramos aqui com chave de ouro, essa última dica aí. Gratidão, viu, Beleza. Felipe? Até mais. Valeu, Henrique. Até Abração, mais. tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.